Bem-vindo ao canal de Tigas. Bora mergulhar no mundo do desporto. Neste episódio recebo Daniel Pinheiro, maratonista, alguém que dedica mais de 30 anos ao atletismo, já teve grandes resultados como vencedor da meia maratona de Macau em 2014, já ficou em segundo lugar na maratona do Porto, já foi o melhor português nessa maratona, tanto é alguém que tem um percurso já com alguns êxitos, acima de tudo é alguém muito dedicado ao atletismo, alguém que sempre conciliou o trabalho com a vida profissional. Portanto, será muito interessante falar com o Daniel sobre variedíssimas questões. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante. Ativo-te que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e muito obrigado por estares desse lado. Olá, Daniel, como estás? Tudo bem? Muito obrigado por teres aceito este convite. É para mim um enorme gosto de fazer parte deste teu projeto. Sei que é um projeto ainda algo recente, mas que pretende, sobretudo, divulgar o desporto em Portugal e chegar ao maior número de pessoas possível, que é isso que faz com que o desporto, na sua vertente lúdica e profissional também, atinja ou chega a mais pessoas. Fazem falta assim podcasts de desporto no geral, porque futebol é só ligar a TV e a gente tem a tarde toda, a manhã toda, a noite toda e consegue ver futebol. E a falar de outras modalidades, temos muito poucos. Eu conheço alguns casos, também já dei outras entrevistas para alguns podcasts, mas são coisas mais direcionadas para a minha modalidade, o atletismo, e eu já apoio que o teu podcast é abrangente, e isso é de salutar porque, É, porque faz falta termos, é. termos gente interessada no desporto e divulgação do desporto. Uhum. Olha, antes de mais agradeço por esse elogio, foi aquilo que eu te disse em off, e é mesmo o objetivo com a minha criação do podcast. Eu quando criei o podcast, eu quis muito dar voz e espaço às modalidades menos mediáticas e badaladas. Há determinadas modalidades que eu ainda não consegui trazer, mas quero trazer, mas orgulho-me de já ter tido pessoas ligadas ao ténis de mesa, à vela, ao atletismo, ao ciclismo, ao ténis, ou seja, mesmo não tendo ainda atletas profissionais, todas as modalidades que eu te falei, são modalidades que eu adoro, hockey, patins, handball, tudo isso, e o atletismo também tem um lugar muito especial no meu coração, e é importante para mim trazer o máximo de atletas possíveis ligados a essa modalidade que muitas vezes as pessoas menosprezam, e eu vou falar muito sobre isso porque eu acho que o atleta de atletismo então sofre mesmo muito da crítica. As pessoas pensam que é chegar lá a correr e é fácil, é um trabalho, é um sacrifício enorme, uma dedicação, uma entrega gigantes e muitas vezes sem nenhum tipo de remuneração associada só pelo prazer de correr. Mas antes de entrar aí, e agradecendo novamente o elogio, vamos começar pelos teus inícios, pelas tuas raízes. És de Alpendurada, a minha mãe é de Soalhães, portanto ali perto de Marco de Canaveses. Ahm, o que é que crescer em Somos Alpendurada e contemporâneos. seres o mais novo dos cinco irmãos moldou-te de que forma? Crescer em Alpendurada e seres o mais novo dos cinco irmãos? É assim, no fundo, Alpendurada, apesar de não ser muito longe do Porto, do Granada, dos grandes centros, de um dos grandes centros que temos Uhum, no país, uhum, acaba também por ser um bocadinho interior. uhum, Eu quando iniciei no atletismo, só uhum, havia, que me lembro, só havia 2 modalidades lá em Alpendurada, 2 e uma terceira a começar, que era o futebol, que nem sequer havia para as camadas jovens da minha idade, que eu comecei no atletismo com 9 anos. Aliás, eu comecei quase no meu dia de aniversário. A minha primeira corrida foi na semana antes de eu fazer 10 anos, tinha 9 ainda, que foi lá em Alpendurada, porque já havia uhum, lá um grande prémio de atletismo. E na uhum, altura só havia o futebol, havia o atletismo e começou a aparecer o futsal. Por acaso, o Alpendurada já foi uma grande equipa de futsal que chegou a estar na primeira divisão nacional. Eu nasci a ir aos treinos de captação, mas eu corria mais do que a bola e fiquei-me para o atletismo. eh, e pronto, e foi aí que eu comecei. Eh, Tenho um dos meus irmãos mais velhos que eu, que já, por intermédio de um tio nosso, que foi o grande um dos grandes dinamizadores do atletismo lá em Alpendurada, eh, que juntaram um grupo de pessoas e esse meu irmão também por arrasto, digamos assim, levou-me para o atletismo e com mais outro meu irmão, ou seja, nós em cinco irmãos, três fomos praticantes de atletismo. O mais velho só praticou até aos 18 anos, depois emigrou. hum, o outro meu irmão também praticou atletismo também até aos 20 mais ou menos, depois ele foi pai muito cedo e então teve que abdicar um bocadinho, mas eu continuei sempre. Houve ali só uma fase em que o primeiro clube que eu representei fechou a secção de atletismo, que era mesmo o Futebol Clube de Alpendurada,
porque depois curioso é que havia 2 clubes no Alpendurada, havia o Futebol Clube de Alpendurada e o Clube Independente de Atletismo de Alpendurada, que ali houve uma rivalidade das pessoas que estavam à frente dos clubes e pronto, como a secção do Futebol Clube de Alpendurada fechou, eu tive ali quase um ano sem participar em corridas e fazia uns treininhos, mas nada de mais, digamos assim. E depois, então ingressei no Clube Independente de Atletismo de Alpendurada, onde daí até agora a única altura que estive parado foi infelizmente da pandemia e alguma lesão que tive, daqui as lesões que foram aparecendo pelo caminho. Agora, lá está, a oferta que havia em Alpendurada era pouca, eu enverdei para aquela onde eu tinha algum jeito, que era a corrida, que não era preciso uma bola no meio a atrapalhar. Então, segundo o que eu percebi, tu tens 3 de 5 irmãos que praticaram atletismo, incluindo tu. Foi mais a influência familiar ou amor imediato? O atletismo foi um bichinho que te foi sendo criado ou a primeira vez que tu correste disseste, olha, é isto que eu gosto? É assim, foi por intermédio do meu irmão mais velho, como eu Uhum. estava a dizer, mas depois de participar na primeira corrida, achei piada aquilo e depois havia sempre a primeira foi lá em Alpendurada, mas depois as corridas eram sempre um motivo para a gente ir passear. E então, os meus pais éramos uma família muito humilde, não tínhamos carro, o meio de transporte do meu pai era a bicicleta, e nós íamos para a escola a pé, não é? Não havia carro, e então aproveitávamos, aí vai haver uma corrida no fim de semana numa terra qualquer, nós ia, vamos passear, nem dormíamos quando éramos miúdos, aquilo era o entusiasmo era tanto que chegávamos a sexta para sábado, já se dormia pouco, e então na véspera da corrida pouco se dormia com o entusiasmo de ir passear. Inclusive eu com dez Uhum. anos ou 11 anos, tivemos logo um convite para ir fazer uma corrida à Suíça, e eu nunca tinha saído de Portugal, que foi logo, porque foi esse o meu irmão mais velho, senão eu não tinha autorização para ir. O meu irmão já tinha 18 anos, já deu para irmos os 2 e era o meu tio também que era o chefe da delegação, e então deu para isso. Mas sim, foi Como é quando que a foi essa primeira corrida que experiência? Eras fiz, tão lembro-me novinho, como é que perfeitamente foi essa experiência? da primeira corrida ou da ida à Suíça? Não, eu vou falar da primeira corrida também, mas essa experiência da ida à Suíça, o que é que tu recordas Ah, dessa experiência? a experiência, aquilo era assim, no grupo lá da Alpendurada, nós tínhamos alguns miúdos também que Uhum, eram de outras freguesias vizinhas, e então os pais de um desses uhum. miúdos era imigrante na Suíça e havia lá uma corrida que é muito famosa, que é a Morarte de Friburgo. É famosa para quem está dentro do meio, digamos assim. E então ele convidou-nos para que tinha uma casa lá e convidou-nos para ir lá à corrida. Nós, ok, fomos de carrinha daqui para a Suíça, demorámos 2 dias a chegar à Suíça. Aquilo foi uma aventura daquelas. Nós saímos Uau, tipo 3 da manhã, porque foi a espetáculo. hora que o meu tio disse que era a hora de partida, 3 da manhã, metemos na carrinha e vamos nós. Nós dormimos, nem hotel era para dormir, dormíamos no banco da carrinha. O objetivo era chegar lá o mais rápido possível. Houve quem levasse tenda de campismo e montou a tenda de campismo, esperávamos dar esse serviço, montou a tenda de campismo encostada à carrinha. Vamos voltar novamente àquilo que nós estavas a falar. Tens tido esta experiência com 11 anos de ires à Suíça, a essa corrida Morarte-Fribourg, e estavas a dizer que já foi uma corrida de estrada. Fala-me novamente daquela questão de teres caído, de miúdos terem caído em cima de ti, de teres conseguido um 15º lugar. Fala-me novamente dessa situação, por favor. Sim, é como eu tinha dito, aquilo, da altitude de partida, nós estávamos ali todos alinhados, algum miúdo deu algum toque no pé, eu desequilibrei-me, caí, fui ao chão, caíram mais uns quantos em cima de mim, lá me levantei, lá com a mão na testa, outra mão no joelho, a tentar ver onde é que andava, assim meio ainda, meio desorientado, e lá comecei a correr novamente e pronto, aquilo foi passando, acho que ninguém me passou desde que eu comecei realmente a correr até acabar. Só que eu tinha algumas expectativas de poder lutar por um lugar do pódio, porque no ano anterior o filho desse nosso colega já tinha lá ficado muito próximo do pódio. E eu normalmente nas corridas cá ganhava-lhe. E tinha outro colega, éramos 3 miúdos bastante equilibrados. E tanto ganhava um como ganhava o outro, e o outro nós éramos um bocadinho melhores. Pá, e pronto, mas depois com aquela queda foi tentar recuperar o máximo de lugares possível até chegar ao lugar que fiquei.
mas pronto, ficou ali aquele sabor um bocadinho agridoce, porque era sempre se chegasse a um lugar de pódio, teria sido uma excelente participação. Não, isso é fantástico. Ter gene competitivo com 11 anos, já querer ser o melhor, isso, lá está, eu costumo dizer que qualquer atleta de alta competição tem que desenvolver esse gene competitivo o mais cedo possível. Essa aversão à derrota é fundamental. Portanto, isso, e ultrapassar as adversidades, obviamente, mas essa aversão à derrota acho que é o que faz com que um atleta se transcenda. Tu, na altura, tinhas 11 anos, tu, antes dessa corrida na Suíça, tu lembras da tua primeira corrida? Lembras-te das sensações que tiveste a primeira vez que correste? Sim, sim, é como eu te disse há pouco, a primeira corrida foi lá mesmo em Alpendurada. Foi aquilo todos os anos costumava haver lá o Grande Prémio de Atletismo de Alpendurada, e então, como lá o meu irmão já corria, o meu tio perguntou ao meu irmão se nós não queríamos participar também. Aquilo havia corrida dos miúdos desde os 7, 8 anos, era assim, dos mesmo pequeninos. E então vamos todos correr. Fui eu, foi o outro meu irmão, foram lá os vizinhos todos, fomos todos correr. Para nós foi uma alegria, toda a gente foi correr. Depois lá, os meus vizinhos, alguns viraram-se para o futebol, eu continuei no atletismo. E sei que fiquei, ou foi em sexto ou em sétimo lugar. E na altura aquilo era, aos três primeiros dava um troféu, o troféu da taça, que nós dizíamos antigamente, e nós corríamos para ganhar taças. E depois davam uns medalhões, que eram umas medalhas mesmo muito grandes, que eram aquelas de fitas, como agora se vê nos pódios das grandes competições, de meter a medalha ao peito. Aham, Na altura aham. havia muito isto, que era os três primeiros os troféus, e depois os medalhões, às vezes era só até ao quinto, outras vezes até ao décimo, e naquele caso era até ao décimo e ainda davam uns prémios utilitários. Eu lembro-me que ganhei umas calças de ganga na altura também, porque como havia lá a feira, quem organizava a corrida fazia um peditório na feira, para depois distribuir pelos atletas, mesmo nos escalões maiores, mesmo nos séniores e assim, porque não havia ainda aquela coisa de dar dinheiro. Embora já dessem algum dinheiro nos séniores, mas eram mais prémios utilitários e as taças, era esse o grande objetivo, era ganhar taças. Fantástico. Não, isso é muito bom. Tu na altura, ou seja, tu com essa vontade de seres melhor do que os outros miúdos, tu nunca, tu, a partir daquele momento, tu disseste, é isto que eu quero fazer, eu não vou deixar o atletismo, é esta a minha paixão e vou fazer tudo para conseguir atingir aquilo que quero. Ou seja, aquele momento foi essencial para ti, essa tua primeira corrida e esses teus primeiros resultados foram essenciais para tu manteres a motivação ao longo dos tempos, mesmo em momentos mais difíceis ou em momentos em que não estavas a conseguir ter os mesmos resultados, certo? É assim, para te ser sincero, naquela altura não, eu queria era experimentar qualquer desporto e mesmo depois na escola, no desporto escolar, também experimentei vários desportos. É, claro que havendo atletismo era a prioridade, era prioritário, mas, mas experimentei basquete, experimentei handball, fui árbitro das duas modalidades, aquilo, eu gostava era do desporto. O atletismo, aquele clique para dizer, pá, é isto que eu quero, já foi um bocadinho mais tarde. Eu gostava de correr, mesmo e era competitivo quando era miúdo, mas foi mesmo depois, quando mais tarde, é que foi ali por volta dos 15, 16 anos, quando é aquela transição para o escalão de juvenis, que é onde já há os campeonatos nacionais e assim aí, e foi quando eu também saí dos clubes da Alpendurada, que tive contacto com outros clubes, e a partir daí sim é que ficou aquele, pá, eu gosto mesmo disto, eu até tenho algum jeito para isto. E ainda mais tarde é que eu pensei, epá, eu até ganho alguma coisa com isto, ok. Aí a partir desse momento, não, quero o atletismo para sempre comigo, porque eu posso tirar dividendos do tempo que perco a treinar, que não é tempo perdido, é tempo ganho no fundo, mas, havia dividendos e pá, uma pessoa vai apostando, vai conseguindo, vai treinando, vai conhecendo pessoas, vai evoluindo com o passar do tempo. Como é que tu foste aumentando a tua carga horária? Lá está. Eu até aos 15 anos eu treinava 2 vezes por semana e fazíamos, e lá, até eu conhecer um treinador a sério, os nossos treinos lá em Alpendurada era.
juntávamos num determinado local e o treino era, olha, hoje é ir daqui até à igreja não sei das quantas e voltar. Ou é ir daqui até à escola não sei das quantas e voltar. Pronto. Quando eu saí lá do clube de Alpendurada e fui para o primeiro clube fora dali, que foi o Centro Recreativo, Desportivo e Cultural de Santiago, que eu sou barrifana, que é em Penafiel, hum, é que eu realmente comecei a conhecer treinadores. E eu, epá, passar a treinar 5 vezes por semana e começar a fazer treinos específicos. Eu sei lá bem o que é treinos específicos. Nós no início, quando eu estava lá em Alpendurada, nós fazíamos uns sprints, era 50 metros, 60 metros, 70 metros, não havia treino estruturado, aquilo era mesmo, era o que calhava no fundo. A partir dali, comecei a perceber o que era atletismo e ok, ok, então há dias em que a gente vai rolar mais devagar, mais tranquilo, e há os outros dias em que tu vais fazer o treino específico, as séries, o fartlek, umas rampas, dependia um bocadinho da estrutura do início, da estrutura da época, e numa fase inicial da época era mais meter volume para depois aguentar a época, depois havia a altura de inverno, havia a altura de verão, havia sempre essa distinção para não ser sempre o mesmo tipo de treino. Mas isso foi só mesmo a partir dos 16 e ali a partir dos 18 em júniores é que já começava a treinar todos os dias e já com algum volume de treino que agora não faço, no presente já não faço o volume de treino que fazia naquela altura. Tu Mas pronto, estavas a falar foi só. ali. Digamos que dos 16 aos 18, 19 foi ali. Sim, sim. Não, desculpa, era só uma curiosidade. Tu estavas a falar que tu, na altura, antes de ser profissionalizado e de teres treinos Sim, específicos, só fazias sprints de sim. 60 metros, 100 metros. A velocidade nunca foi teu forte, sempre quiseste fazer provas mais longas, ou seja, os 3.000, 5.000, sempre foi sempre essa a tua vocação, ou inicialmente começaste também por fazer sprint ou provas, sei lá, de 800 metros, corta-mato, como é que foi esse teu processo? Não, velocidade não, nunca tive velocidade. Eu tenho alguma velocidade depois de uma grande distância. Isso eu ainda sou capaz de ter, ou seja, depois de algum desgaste eu ainda consigo ter alguma velocidade. Agora, velocidade pura não tenho nada. Mas lá está, e comecei mesmo bem, as corridas de estrada, para juvenis, na estrada eram distâncias ali à volta dos 3 4 km no máximo, e na pista era até aos 3.000, depois nos júniores é que já começámos a fazer nos cortamatos, acho que ia até aos 8 km e na pista acho que já podíamos fazer 10.000 e mesmo na estrada também já fazíamos 10 km e 5.000 metros também. Mas na altura o que eu gostava até mesmo, lá está, o bichinho da estrada começou antes, eu só me apercebi dele mais tarde, porque o que eu gostava mesmo em juvenil e em júnior era de corta-mato. Era de corta-mato porque nós treinávamos muito no monte, ou no monte, ou treinávamos quando eu estava no Clube Penafiel, nós íamos treinar muitas vezes para a Quinta da Aveleda e andávamos ali no meio da vinha a treinar e aquilo dava-nos muita força. E então gostava mesmo de corta-mato. E aliás, eu, como juvenil, no cross internacional de Torres Vedras, tem lá um segundo lugar que toda a gente, ninguém me conhecia de lado nenhum, e aparece lá um rapazito do Santiago a ficar em segundo lugar e quase a ganhar aquele corta-mato e as pessoas ficaram todas a olhar. Mas pronto, e depois em Júniors também fui campeão da Zona Norte de Júniors e no Nacional fiquei em sexto. E depois tive provavelmente a maior desilusão da minha carreira, se é que eu posso dizer carreira de atletismo, que foi nos apuramentos para um campeonato da Europa de corta-mato em que eu desisti, que ainda hoje não sei muito bem porque é que desisti, mas desisti. E o que é facto é que fiquei em casa e os outros foram, e passado uma semana ou duas volto a competir com a maior parte deles e ganhei quase a todos. Foi um dia mau que toda a gente tem, e há dias maus que nem, não conseguimos arranjar uma explicação para isso. Mas foi Até um Júnior momento o que de eu gostava mesmo era de desfalecimento. corta-mato. Mas nesse momento em que tu desististe, foi um momento de desfalecimento físico Não, ou nem foi foi isso, nem foi isso. Foi, algo, foi um mesmo. bloqueio mental? Eu acho que na altura foi um bocadinho mais mental do que outra coisa, porque aquilo naquela altura, os apuramentos para o Campeonato da Europa de corta-mato havia 3 provas de observação.
e nós tínhamos que pelo menos cumprir duas, em que a última seria que pontuava mais, digamos assim, onde estava o selecionador, que provavelmente na última é que ele escolhia fazia a seleção. Eu no fim de semana anterior tinha ficado em terceiro num desses corta-matos de apuramento. Ou seja, eu já tinha lá um pé na seleção, porque eles levavam 6 atletas. Eu bastava ter que terminado essa corrida onde que desisti na sexta posição. O que é que aconteceu? 2 atletas, aquilo eram 5 voltas, se não estou em erro, devia andar ali à volta dos 6 km, 7 km. 2 atletas ali à entrada da terceira volta atacaram e ficaram isolados. E eu fiquei num grupo muito grande, éramos para aí 10. Mas ia ali na mesma, ok, com o que ele já era costume perder, eu deixei-me ir ali naquele grupo. Na volta seguinte, naquele grupo onde eu ia, alguém atacou também. E eu não conseguia reagir logo, ou seja, quando dei por mim, era o último desse grupo, estava, sei lá, para aí em 10º ou mais, daí eu, epá, 10º? Como é que é possível? E corri mais 500 metros e parei. E eu depois fiquei assim a olhar para mim mesmo, a ver o pessoal a ir correr e eu a pensar, porque é que eu desisti? Que isto ainda faltavam 2 voltas e meia, porque é que eu desisti? Isto ainda havia muita corrida e não foi falta de força. Porque lá está, no fim de semana seguinte, eu fiz uma corrida, porque ele já havia mudança de escalão de júnior para sénior, eu fiz uma corrida de estrada com o pessoal, com os séniores, e debati-me com alguns atletas que na altura já eram bons atletas, e ganhei inclusive alguns. Aquilo foi mesmo foi ali um bloqueio de, sei lá, 10, 15 segundos em que eu não consegui, quando aquele atleta no grupo que eu ia atacou, eu não consegui ir logo com ele, e não tive a capacidade de, ok, Daniel, tem calma, porque se ele for e tu te mantiveres aqui, estão 3 à tua frente, mas ainda há outros 3 lugares disponíveis para a seleção. Pá, e fiquei mesmo, na altura foi mesmo, foi uma desilusão para mim, foi uma desilusão para um dos meus irmãos que foi a Torres Vedras ver a corrida, foi uma desilusão até para o próprio selecionador, que ele no final veio ter comigo e disse, não, Daniel, estava a contar contigo. Eu só não te seleciono porque tu hoje desististe. Diz ele, tu se tivesses acabado a corrida, provavelmente havia de selecionar porque tinhas um terceiro lugar da semana passada e já tinhas feito bons resultados. Mas hoje desististe da prova principal e eu, olha, pronto, paciência, vou ter que ficar em casa a ver na televisão. E foi assim. Foi assim que aconteceu essa eu acho que foi a maior desilusão que eu tive nas corridas nestes anos todos de atletismo. Foi essa. Como é que tu, sendo tão jovem, lidaste com essa frustração de naquele momento não teres conseguido responder de acordo com aquilo que pretendias? Naquele dia foi difícil. Naquele dia foi difícil. E no dia, aqueles 2 dias ali a seguir à corrida foi difícil, mas lidar com a frustração foi na semana a seguir e fazer uma corrida. Tinha que fazer, é quase mais vezes lá está. Agora também a pessoa faz sempre o paralelismo com o futebol. Pronto, tem que se jogar já a seguir outra vez. Eu tinha que correr logo, eu tinha que fazer uma competição logo a seguir outra vez. E no fim de semana seguinte fui fazer e já era no escalão de sénior, já ia correr com aquela gente, com uma pessoa, com aqueles atletas que nós só ouvíamos falar de nome e já ficávamos com medo. O que é certo é que eu de uma corrida de 10 km bati-me com alguns até quase ao final. E a partir dali eu, ok, pronto, foi um dia mau, foi alguma coisa que não tinha que ser, não é? Não tinha que ser. Agora o porquê, ainda hoje fico com essa interrogação e pronto, mas depois com o passar do tempo, com mais corridas, aquilo uma pessoa esquece, fico triste que podia ter representado a seleção num campeonato da Europa, mas pronto. Estavas a dizer que foi essa frustração de não teres conseguido apurar para o europeu de corta-mato. Com que idade é que tu tinhas naquele momento? Exato. 18, 19, E não tiveste 19, novamente talvez, uma 19. Estava na oportunidade transição dos escalões. de ir ao europeu? É assim, para campeonatos da Europa de corta-matas, há todos os anos a oportunidade, no fundo. É preciso treinar e estar em condições para. Mas já apresentei a seleção, já fui internacional por 3 vezes. Já fui, mas não foi no corta-mato. Por incrível que pareça, fui internacional na pista. E eu que não sou atleta de pista, mas fui internacional na pista.
em 10.000 metros. Mas tu na altura, Fui 2 vezes ao Troféu Ibérico. eu estou-te a perguntar isto por uma razão. Tu disseste que na altura tinhas que correr novamente e foste a Sim, outra prova e superaste e conseguiste derrotar até algumas pessoas que tinham ficado à tua frente naquela prova em que tu congelaste, em que não tens uma explicação para aquilo que te aconteceu. Mas era precisamente por causa disso que eu sim, te estava a sim. perguntar. Ou seja, tu nesse momento abandonas a disciplina de corta-mato e não tentas novamente um apuramento para os europeus e interessas-te por outras disciplinas. Como é que foi esse processo? Aquilo é assim, depois de passar do escalão de júnior, no meu tempo ainda não havia o sub-23. Ou seja, passávamos de júnior para sénior, absoluto, digamos assim. E na altura tinha atletas de um gabarito mundial, não é? Tinha o Paulo Guerra, tinha Eduardo Henriques, tinha esses grandes atletas que eram os que normalmente iam à seleção. Eu não tinha, por muito bom que fosse, não tinha a mínima hipótese de ir, porque eram atletas de nível mundial. Eh, e a partir dali foi quando eu percebi que, ok, vou fazer os cortamatos porque tenho compromisso com os clubes, em que tenho que participar nos cortamatos, mas, e treinar para fazer o melhor resultado possível, mas se calhar, digamos que 80% do meu treino ia ser direcionado para a estrada, porque eu comecei a perceber que era rentável, mesmo monetariamente era rentável correr na estrada. E apesar de eu estar a conciliar o trabalho com o atletismo, eu tinha alturas que ganhava mais dinheiro com o atletismo do que com o trabalho. E eu, se isto aqui tenho aqui uma fonte de rendimentos extra, vou-me dedicar mais a isto. E lá está, e os cortamatos não tínhamos essa hipótese de ganhar algum dinheiro extra, a não ser que, imagina, eu até poderia ter chegado a uma altura em que, olha, este ano vou tentar apostar para chegar a um campeonato nacional e ficar e fazer uma boa classificação e posteriormente ser contratado por um clube que me oferecesse um bom rendimento e que eu até nessa altura pensasse, ok, então vou deixar de trabalhar e vou-me dedicar a 100% só ao atletismo. Nunca surgiu essa oportunidade, assim como eu também se calhar nunca apostei verdadeiramente em vou fazer um nacional de corta-mato, porque lá está, até júniores, nós éramos todos mais ou menos da mesma idade. Quando eu passo para o escalão de sénior, eu vou apanhar 20 anos de 2 gerações já à minha frente. Era muito difícil naquele tempo. Eu lembro do meu primeiro campeonato nacional de corta-mato em absolutos, eu fiquei no lugar 50. E no ano anterior, em júniores, eu fiquei em sexto. Há ali uma discrepância, mesmo os atletas que tinham corrido comigo em júniores e passam no ano a seguir para os séniores, eh, acho que não estou a mentir, mas nenhum deles entrou sequer nos 20 primeiros. Ou nem sequer participavam, porque sabiam que não tinham grande hipótese. E na altura, agora já existe o escalão, ou já existia o escalão de sub-23, mas não havia essa diferenciação para ir a campeonatos ainda, só havia para campeonatos de pista. Para o campeonato para os campeonatos da Europa de Cross, isso só foi, já eu tinha ultrapassado isso do sub-23, já não tinha a mínima hipótese. E então aos 24, 25 anos, o que é que eu quero? Se eu estou a correr, se eu gosto de correr, estou a treinar bastante e tenho hipótese de ganhar algum dinheiro, pô, vou-me dedicar à estrada que é onde havia o dinheiro. E foi um bocadinho por aí que depois me virei completamente para a estrada. Tu estavas a falar da Fazia os corta-matos, que lá está, mas porque era obrigação obrigação pelo pelos clube. clubes ou Sim, não. sim, sim. Tu estavas a dizer que houve essa discrepância muito grande, essa grande decalagem de um sexto lugar em júniores para um quinquagésimo no primeiro ano de sénior. Tu o que é que atribuis essa diferença ou seja, tem muito a ver com o andamento, tem muito a ver com o facto de ainda não conheceres bem o teu corpo e levares, ou seja, correr se calhar demasiado depressa no início e depois já não teres mais fôlego. O que é que tu atribuis a essa grande diferença entre júniores e começar nos séniores? Era mesmo a qualidade do atletismo português. Eram super atletas. Aquilo desse pessoal que corria naquela altura eram dos melhores atletas que Portugal teve. Eh, Eu acho que eu acho que só não corri dos melhores atletas portugueses de sempre, acho que só não competi com o Carlos Lopes ou com o Fernando Mamed e o Ezequiel Canário, aqueles nomes assim Uhum, mais uhum. conhecidos, e o António Leitão. De resto, eu competi com toda a gente. Pinto, José Regalo, hum, Eduardo Henriques, Paulo Guerra, sei, esses nomes todos do atletismo português que eram super atletas e eram 200% profissionais, não eram 100, eram 200% profissionais. E então
Eu por muito que treinasse, eu costumava às vezes eu costumo dizer em tom de brincadeira, eu nunca fui profissional, mas treinava como os profissionais. A diferença, eles descansam enquanto eles estavam a descansar, eu estava a trabalhar, que faz muita diferença. Aliás, acho que faz toda a diferença no meio fundo, então faz mesmo muita diferença. O descanso está quase tão importante como o treino. Tu, neste momento, olhando para trás, consideras que a tua carreira teria sido diferente se tu tivesses apostado mais cedo na estrada? Eh, não, é assim, só havia uma hipótese de ter sido diferente. Era eu ter conseguido entrar num clube que me proporcionasse deixar de trabalhar. Só por aí. Não era pelo que eu treinava ou por falta de vontade, digamos assim, ou de aplicação dos treinos, não era por isso, era mesmo, tinha que ser profissional, não podia estar a treinar às 6 da manhã, 6h30 da manhã, ir trabalhar 9 horas por uma serração de granitos, que não era trabalho, leve, e depois às 6h30 da tarde ir treinar outra vez, e o descanso onde é que estava? Só dormir de noite não Não chega. dá, não dá. E Claro. depois, claro, era uma diferença brutal, porque o pessoal conseguia, esses grandes atletas, a maior parte deles ou era treinava, comia e dormia ou descansava. Mesmo que houvesse alguns que já trabalhassem, eram trabalhos que eram ou eram só part-time ou eram trabalhos que não eram tão exigentes fisicamente. E o meu trabalho era um trabalho que era muito exigente a nível físico, porque nós tanto pegava numa pedra que pesasse 10 quilos como pegava numa que pesasse 100, com ajuda, com ou sem ajuda, mas era um trabalho muito duro. Tu, E tu, acho que o eu ter olhar se olhar para trás e ter apostado, eu apostei, agora não tive foi quem apostasse em mim, digamos assim, no fundo. Não tive um clube que chegasse à minha beira e que me fizesse uma proposta que eu olhasse para ela e dissesse: "Ok, durante pelo menos um ano vou estar seguro com esta proposta e vou abdicar do trabalho", e para voltar a trabalhar na serração de granitos conseguia voltar, porque é um trabalho que não exige grandes recursos uhum. académicos, ou é mesmo só físicos, e voltava, mas pronto, eu sempre, mas é porque eu pensava sempre: "E se eu tenho uma lesão, como é que vai ser?", porque depois havia aquela hipótese de: "Ok, até podia ser uma proposta não tão grande, mas conciliar com os prémios que se fossem ganhando nas corridas de estrada", mas não era certo. E eu entre trocar o certo do trabalho pelo incerto de que pudesse vir a ganhar nas corridas, eu preferia não trabalhar, não é? Isso gerava-te muita frustração ou tu aceitavas naturalmente? O facto de não estares, ou seja, de não teres as mesmas condições que os outros, estás a competir, sabendo que era desigual e que dificilmente conseguirias estar a competir com os melhores. Eu estou-te a perguntar isto porque uma coisa que eu tenho sentido do pouco tempo que estamos a falar agora é que tu és, e ainda bem que assim é, és muito competitivo, queres ganhar e tens uma grande paixão pelo atletismo. Há as duas coisas, o seres competitivo, queres ganhar, seres a tua melhor versão e a tua paixão pelo atletismo. Mas tu eras muito jovem quando aconteceu essa situação do europeu de corta-mato, por exemplo. Ou seja, tu vamos amadurecendo com a idade, mas quando somos jovens e temos um desporto que amamos, queremos mesmo transcendermos. Tu sempre tiveste bem presente essas prioridades ou houve momentos em que tu treinaste demasiado e não conseguias ser produtivo no trabalho e vice-versa? É assim, eu vou ser sincero, eu preferia ser produtivo na corrida do que no trabalho. Porque o que eu gostava mesmo era de correr, ou seja, muitas alturas eu faltar ao trabalho só faltava Com por provas, motivos sim. imagina que ia Sim. uma corrida tivesse que sair na sexta-feira e pedia dispensa de Uhum. trabalho, e compreendiam essa situação. Aliás, até tenho uma história que depois posso contar mais à frente, Conta, conta, conta. mas sim, muita muitas vezes pediam para fazer horas extraordinárias e eu dizia-lhe: "Não, porque tenho uma corrida", ou "Não, porque tenho um treino". Mas essa história é assim, é uma história que foi boa para mim e acho que foi boa na altura para a minha entidade Uhum, patronal, que foi, eu vinha de Alpendurada à Maia treinar uma vez por semana em dias de uhum, semana, ou seja, à quarta-feira eu vinha treinar à uhum, Maia. O treino começava às 6h30 da uhum. tarde, eu saía de trabalho às 6h. Epá, tinha que sair às 5h para ainda ir a casa, trocar de roupa, pegar na mochila, e ainda tinha quase uma hora de viagem até à Maia. Pronto.
E eu falei lá na altura com as pessoas que tinha que falar, contei-lhes, expliquei-lhes a situação, eles já sabiam que eu Uhum, corria e sabiam dos meus resultados, e pronto, e eles, pronto, ok, mas essa hora tu vais ter que ir a dar noutra altura. E eu, havia uma semana que dava, havia outra semana que não dava, até que houve uma altura que eu tive um convite para ir à meia maratona de Macau, que isso já foi muito, foi em 2014, ou seja, eu já tinha 29, 31 anos, pronto, já tinha muitos anos de atletismo, mas já tinha sido convidado antes para ir a Macau e por um motivo ou por outro não tinha ido, mas à terceira foi de uhum. vez. Só que eu já tinha esgotado o meu plafond de férias, que também era sempre essa hipótese. Férias e vou à corrida. O que é que eu pensei? Já tinha visto algum pessoal a fazer. Vou falar com o patrão, na altura até foi com o filho que falei, e expus a minha situação. Olha, eu tenho convite para ir a Macau correr, mas vou precisar de estar fora uma semana. Como eu já não tenho férias, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Já falei com o pessoal do meu clube e a minha proposta era esta: eu passo a ter na camisola de competição o logotipo da empresa. Ou seja, no fundo, era um É um win-win. patrocínio Sim, sim, sim. que, Uhum, que, que eu, no fundo, era uhum. patrocínio que vou ter, vocês autorizam a ir, e ficámos, ok, é como se eu estivesse a trabalhar no fundo, mas estou fora, e fiquei com essa vantagem para mim. E na altura foi que primeiro falei com o filho, eu disse: "Opá, vou falar com o meu pai, bem o que ele diz." Pronto, ele lá falou com o pai é que mandava, não é, no fundo, eles concordaram. Eu: "Ei, espetáculo, pronto." E eu só lhe disse: "Olha, manda-me o logo da empresa que eu vou à Decathlon, eu trato tudo para estampar, isso tudo." Pronto, e foi assim que eu fui a Macau a primeira vez. Foi estava a trabalhar, consegui um patrocínio da empresa onde eu trabalhava para poder ir a Macau, que no fundo o patrocínio foi: "Mais uma semana, não tens não te cortamos no salário e damos-te autorização para ir lá." Epá, acabei por ganhar Espetacular. nesse Epá, ano a era meia isso. maratona de Macau, pá, Era e isso. foi Não, brutal, foi brutal. fantástico. Não, Depois lá no jornal da é fantástico. Por acaso eu vou saiu falar. logo notícia lá no jornal e tudo. Eu dei uma entrevista dei uma dei uma entrevista lá para o jornal também, e eles na altura o presidente da câmara ligou-me e tudo, e eu mencionei isso também lá, que tinha a agradecer às Aham. pessoas de onde eu trabalhava, pá, foi engraçado, porque de outra forma eu ia na mesma, podia era ser despedido, mas Exatamente. eu ia na mesma. Já por 2 vezes eu não fui, por uma acho que estava lesionado, Aham. e da outra foi outro motivo qualquer que Uhum. agora sinceramente não me lembro. Mas à terceira eu não, tenho que ir. Tenho que ir para aí, ainda por cima chego lá, ganho a corrida, que foi ouro sobre Só azul. E o prémio que ganhei lá compensava eu estar claro. desempregado 2 ou 3 meses. Exatamente. Olha, por acaso é eu vou falar, Pronto, obviamente mas que eu vou foi falar nesse foi momento. foi marcante. Não, eu vou falar nesse momento também a maratona de Macau, ia falar mais à frente, mas vamos entrar nesse também meia maratona, mas eu só te queria perguntar, para mandar esta questão de Uhum. seres trabalhador, atleta, que deve ser muito difícil, o que é mais difícil de conciliar? Hum, São os horários? É a questão de não descansares? Não deixares de lado uma grande paixão como foi o atletismo? O que é que foi mais difícil durante todo este processo? É assim, como o meu trabalho era num espaço físico sempre no mesmo sítio, a minha maior dificuldade era mesmo o descanso e o desgaste que tinha lá no coisa, porque os meus horários eram fáceis de conciliar. Assim eu acordasse e a vontade para ir treinar saísse, mas isso era custava quando eu depois da pausa das férias, custava um bocadinho até começar a encarreirar outra vez, mas tinha aquilo tudo programado. 6:30 da manhã, trabalho, 6:30 da tarde. E se fosse o treino fosse para começar às 7, eu já ia contrariado. Ou seja, aquilo tinha que ser 6:30, entre as 6:30 e as 7 menos um quarto eu tinha que começar a treinar, quer de manhã, quer à tarde. Eu não podia haver muito, não podia fugir muito daquilo. Eu tinha aquilo tudo programado, Programado. Ah pá, e fazia aquilo de segunda à sexta-feira. Ao sábado e ao domingo normalmente só treino. opá, eu admiro imenso quem consiga fazer isso. Eu nem para ir treinar no ginásio, quando eu andava no ginásio, que agora não ando,
Pá, eu não consigo, eu esqueço. Como é que eu só tenho uma questão. Tu para ires treinar às 6h30, tu como é que é a nível de alimentação? Tomas um pequeno almoço reforçado algumas horas antes? Levas aqueles géis de abastecimento que Géis, vocês têm nas provas? géis, Ou seja, o que é que faz com que tu tenhas força para conseguir correr às 6h30 da manhã? Esclarece-me essa curiosidade. é, isto pode-se dividir em Ok, 2 partes. Eu quando vivia em uhum, Alpendurada, eu levantava-me para treinar, eu comia uma ok, bolacha Maria, bebia meio copo de água e saía para treinar, e chegava à casa, tomava banho e depois fazia o pequeno almoço e ia trabalhar. Era assim, sempre. Quando vim viver para aqui, para Rio Tinto, com a minha esposa, as coisas mudaram, não é? A minha vida mudou muito, de uma altura para outra, a minha vida mudou muito. Eh, a rotina aqui era diferente e já tinha uma pessoa comigo, já, hum, já tinha que fazer as coisas de outra forma. Mas de manhã, normalmente, ou eram uma ou duas bolachas Maria, aquelas barras Kellogg's do supermercado, era uma coisa dessas, e o pequeno almoço em si era sempre depois do treino. Antes era muito pouca coisa. Os géis, não existia géis antes do treino. Os géis eu só passei a usar géis ou era quando nos treinos longos e quando estava a fazer treinos para maratonas é que comecei é que usava géis. Eh, ou seja, a minha alimentação pré-treino era uma bolacha ou 2 e uma barra Kellogg's e água, e um copinho de água, porque de manhã, antes de correr, agora mas, por exemplo, agora ou nos últimos anos, ou melhor, mas mesmo naquela altura, ao fim de semana, quando para treinar, fazia um pequeno almoço normal. A minha tigelinha de cevada, o meu pão com queijo e marmelada ou com queijo e fiambre, e como acabava de comer e saía logo para treinar, sem problema nenhum. Se fosse para competir não, mas para treinar sem problema nenhum. Acabava o pequeno almoço e saía, e ainda agora faço isso. Isto agora, por exemplo, ao domingo a rotina é 8 e pouco acordo, tá, porque a miúda acorda também. Às vezes nós bem queremos dormir mais um bocadinho, mas ela não deixa. É só descer aqui à padaria, trago a regueifa quentinha, chego a casa, meto um bocadinho de manteiga e como, bebo a minha tigelinha de cevada e sigo a treinar logo de seguida, que é para não perder tempo. Depois também o tempo tem que ser contado para tudo, por causa, lá está, a vida, quando uma pessoa está, não tem ninguém connosco, é de uma forma, a vida é de uma forma. Quando estamos com alguém é totalmente diferente. E então com filhos, ainda mais diferente é. Ainda mais difícil é de Tu conciliar. sempre tiveste Mas, vontade de treinar? Ou houve alguma fase na tua vida em que tu sim, seja, sim. pá, não quero treinar mais? Eh, lá está. Olha, o não querer treinar mais, isso não acontece. Agora, treinar para competir, para, para digamos assim, eu ainda quero ganhar Aham, esta corrida, ou ainda uhum, quero fazer uhum, determinado tempo, isso já acabou em 2000 e, deixa eu fazer as contas, não foi na maratona do ano passado, foi na anterior, uhum, 2023, uhum, 24. Pronto, eu aí pensei, ok, já tinha a minha filhota, ok, eu vou treinar minimamente bem, preparar minimamente bem para fazer a minha última maratona e acabar, não importa o lugar, não importa o tempo, acabar com a noção que treinei bem, estou bem no final, no dia a seguir se tiver que ir treinar vou na mesma, pá, e foi isso, correu bem, a maratona em si correu mais ou menos, vá, mas a preparação correu também lá está, dentro da minha disponibilidade e do que eu conseguia treinar correu bem, eh, mas eu continuo a treinar. Eu já não faço uma corrida, a última corrida que eu fiz, hoje é dia 2 de março, a minha última corrida que eu fiz foi no dia 1 de dezembro, porque é uhum. mês da São Silvestre, tem que haver uma São Silvestre no cardápio, não é? Se não houver uma São Silvestre no cardápio, está mal. E tenho agora previsto fazer uma meia maratona em março, mas ou seja, eu sempre quis treinar, pá, depois há alturas que é uma lesão e que é aquilo. O pior São que um lesões, atleta pode claro, ter é óbvio. são as lesões. Não é estar Sim, a sim, sim, chover sim, torrencialmente, não é sim, sim. estar é as lesões. Isso e então eu tenho perfeita noção que as pessoas à minha volta sofrem um bocadinho quando eu estou lesionado, porque fico mais chato, às vezes fico muito impaciente, opá, e as pessoas notam isso tudo, e às vezes uma pessoa agora já lá está, agora com o avançar dos anos já Uhum, consigo controlar isso, e agora como já não tenho esses objetivos uhum, uhum, tão firmes, competitivos, já não estou muito já não se nota uhum. tanto, digamos assim.
mas a vontade de treinar sempre houve. Mesmo quando foi a pandemia, não, lá está, quando eu estava a trabalhar, na altura já estava a viver cá em Rio Tinto quando entrou a pandemia, nós tínhamos um campeonato nacional de corta-mato na semana a seguir a entrarmos em, desculpa, Hã, está-me a faltar o termo. recolhimento obrigatório e sim, Em exatamente, sim. quarentena, isso, em quarentena. Mas eu na altura trabalhava na área da saúde, ou seja, eu nunca tive quarentena. Eu na altura do meu trabalho, pediram-me para tirar férias e a gente tirou férias aqueles primeiros tempos, Uhum, que não havia pessoas a serviços e eu pensei: "Bem, pronto, se isto vamos ter que estar aqui de quarentena", na altura a minha esposa também ficou de quarentena, ficámos todos em casa, ok, olha, tiro as minhas férias agora do atletismo. Achava eu, pá, 2 semanitas, que é o normal que eu costumo parar. Olha, vamos engordar aqui um bocadinho, que as férias é para engordar, vamos engordar aqui um bocadinho, hum, e depois a gente vai recomeçar a treinar outra vez e a época, em vez de acabar em junho, julho, agosto, a época uhum. acabou em março, achava eu. Pronto, mas entretanto, e eu como trabalhava na área da saúde ia vendo, e pá, isto Não é isto não não. é uma brincadeira, isto está. Depois andou, 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 depois começou a primeira morte, depois a segunda, depois já não eram 5, E eram aquilo 10, que não eram se 20 e soube. pá, depois sim, e outras coisas se calhar empoladas, não sei, pá, whatever, digo, não é? Eh, era os cortes de não poder ir de conselho para conselho, pá, eu tinha que andar sempre com o cartão do hospital para poder passar na polícia. Houve uma altura que eu mudei de casa. E fui viver para casa dos avós da minha esposa. Estivemos lá a viver um ano, que nós estávamos em processo de compra de casa, e a casa dos avós deles era ao lado do Estádio Dragão. E nós apanhámos a final da Champions lá, ainda na Chelsea altura da City, sim. pandemia. Nós morávamos a 300, ali Uhum, perto do Parque de São uhum. Roque, para quem conhecer, nós morávamos ali. Houve um dia, quinta-feira, a final da Champions foi um Sábado, sim. sábado, se não estou em erro. Quinta-feira eu venho de trabalhar, eh, eu já a ir trabalhar já tinha visto o aparato que estava a ser montado ali junto ao Estádio Dragão. E eu a ir trabalhar, a vir embora, eu tive de pedir por favor ao polícia para me deixar ir para casa. Porque como eu não tinha residência naquela casa, porque nós estávamos em fase de mudanças de uma casa Uhum, para outra, porque tínhamos comprado uma, para acontecer uhum. uma confusão na altura, eh, o polícia tive de pedir por favor, e o polícia deixou-me passar porque mais à frente havia outro corte. E se eu e eu pro nesse corte eu tinha que virar à direita e naquele corte estava cortado para a esquerda, ou seja, eu como passei aquele, a seguir ele viu que eu virei à direita, ok, se eu quisesse virar à esquerda no outro corte eles não me deixavam passar e eu estava tramado, porque ia ter que dar a volta ao Porto inteiro para poder ir para ali. Eu cheguei a casa e disse à minha esposa: "Olha, nós vamos de fim de semana para qualquer sítio porque não dá para estar aqui. Se já está assim e o jogo é só sábado, vamos fazer qualquer coisa que dê bem", e foi, nós saímos de casa Aham. sábado de manhã, sábado de manhã cedo, saímos para onde não, o mais longe possível do Estádio do Dragão, aí fomos, e pronto, mas voltando a treinar. E nessa altura eu comecei a treinar numa passadeira, que para mim a pior coisa que pode haver é treinar numa passadeira. Pá, e a passadeira que nós tínhamos lá em casa dos avós da minha esposa, aquilo era uma passadeira que só dava 12 quilómetros hora, o máximo. 12 quilómetros hora é 5 minutos ao quilómetro, para quem está habituado a correr fácil a 4 minutos ao quilómetro. Pronto, o que é que eu fiz? O que é que eu fazia? Era o máximo da velocidade e o máximo da inclinação. Os meus treinos eram sempre para subir. Naquela altura os meus treinos eram sempre para subir. Pá, tinha que ser. Sei que a partir dali, eu na altura imagina, aquilo fechou mais Aham. ou menos a meio de março, aquelas 2 semanas eu era as minhas férias, depois começámos a fazer umas brincadeiras no mês de abril em casa de treinos só de reforço muscular e não sei o quê, e a partir de maio, ou ainda em abril eu usei a passadeira, tive ali um mês a correr na passadeira, mas a passadeira havia dias que começava a cheirar a queimado e eu: "Ok, não, eu tenho que ir para a rua". Depois lembro-me perfeitamente, dia 1 de maio, depois do mês e meio a treinar a treinar indoor, lá fiz o meu primeiro treino, pá, aí de meia hora, sempre a medo, olhar para um lado, olhar para o outro, ver se ia a polícia e mandava para parar, que pá, naquela altura foi Uma foi assim loucura. uma Sim. era uma coisa Sim, sim, sim. surreal mesmo.
E depois lá está, mas depois uma pessoa pensava: "Mas treinar agora para quê? Se não há corridas". Pá, foi um bocadinho assim. Pá, mas pronto, olha, vamos treinar, temos de treinar, ainda e era o objetivo era manter-me minimamente bem, porque, opá, aquilo não ia durar a vida toda, não é? Algum dia havia de acabar. Sim. E acabou, felizmente, não é? Ainda se fez algumas corridas, eh, com os formatos mesmo muito muito, opá, imaginação à português mesmo, né. Eu lembro de ter ido ser convidado, depois havia corridas que era só atletas que eram convidados e depois as partidas das corridas eram, 1 a 1 ou eram em grupos de 5, mas tínhamos de estar na partida distanciados uns dos outros, mas depois a gente partia e encostavam-se todos uns aos outros na mesma. Pá, mas a primeira corrida que eu fiz pós-pandemia foi em Guimarães, lá na zona, numa zona industrial. Guimarães, não é Guimarães, mas é nas Uhum, Taipas, acho eu. É uhum, numa zona industrial que tem ali. Pertence a Guimarães, mas aham, não é bem não era e era uma corrida de 10 quilómetros que alguém uhum, conseguiu autorização das entidades todas e mais algumas e fez lá essa corrida, 10 quilómetros de estrada, lá está, uma corrida que teve para aí, sei lá, 30 ou 40 atletas, todos convidados, que havia uma série para mulheres, que foram para aí umas 15, depois havia 3 séries para homens, em que eles repartiram uhum, pelos tempos que o pessoal tinha feito uhum, antes da pandemia, havia, digamos que era a elite, a uhum, subelite uhum. e os outros, no fundo foi isso. Bem, na altura, pá, a pessoa a treinar na elite, aquele pessoal, o primeiro ainda fez 29 minutos e pouco, ainda se correu bem, para quem? E a maior parte do pessoal não estava a treinar a 100%. Havia alguns que continuaram a treinar, treinavam na mesma igual. Pá, eu na altura, sei lá, eu era, na altura corria normalmente entre 30 a 31, e na altura fiz para aí 33, e foi assim mesmo, foi, olha, foi o que deu, no fundo foi o que deu. E nesse mesmo ano, já quase no final do ano, conseguiu-se fazer um campeonato nacional de pista de 10.000 metros na Maia. Também aquilo foi, mas teve que ser uma sexta-feira. Porquê? Porque aos fins de semana não se podia passar de conselho para conselho. Opa, então lá está, também só para atletas que tivessem uns mínimos que eram mais exigentes do que o normal, que era para ter o menos atletas possível. Pá, mas lá está. Apesar dessas contrariedades todas, a vontade de treinar estava Fantástico, cá sempre. E fantástico. treinava, Tu, e há treinava. 2 coisas que eu te queria perguntar, mas uma delas que eu queria falar agora, porque eu estive a pesquisar o teu Instagram e percebi a importância que a tua mulher tem na tua vida e percebi também que vocês são companheiros desta aventura. Tu conheceste-a nas corridas ou tu é que a puxaste para as corridas? Não, Ok, conhecia nas corridas. Foi uma história claro. engraçada que eu posso contar, ela não se importa que eu a conte. Então, é assim, eu conhecia a pessoa que era o Ok. treinador dela e de muito, ou seja, ela andava no ginásio e no Uhum, ginásio havia um clube de corrida. E eu conhecia o treinador dela porque uhum, ele também dava umas corridas. E então, nesse ano, foi na São uhum, Silvestre de Ovar. O destino parecia que uhum, estava traçado, porque eu no mesmo fim de semana tinha hipótese de ir à São Silvestre de Ovar, à São Silvestre de Braga e ainda havia outra São Silvestre qualquer. Mas quem estava a organizar a São Silvestre de Ovar, pá: "Ó Daniel, tens de ficar, ficas cá connosco para jantar depois e não sei o quê, pá, os prémios até são bons", e eu: "Pronto, está bem, olha, então eu uhum, aceito o convite, eu vou aí". Pronto, vou eu para o bar, tranquilo da vida, chego ao bar, vou levantar o meu dorsal, estou na fila e quem está à minha frente? Está o treinador da Joana com o grupinho deles, eu cumprimento a ele e digo boa tarde uhum. ao resto das pessoas. Esse não tenho eu não tenho por hábito, digo, sou educado, digo boa Claro, tarde, boa noite às pessoas, mas claro. cumprimento quem conheço. Pronto, pronto, opá, tudo ali, tá, como é que estás? Fixe, tá, ok, pronto. Corrida, vamos correr, na altura fiquei em terceiro, se não estou em erro, ao pódio, um frio, aquilo pá, ia 18 deixa ver se eu não me engano, 20 de Uhum, dezembro, em Ovar, um frio descomunal, pá, eu vou ao pódio, estou de fato de treino, com um casaco, mais outro casaco, e vejo lá em baixo as pessoas a bater palmas para o pódio, e vejo as raparigas, as atletas desse meu colega, ainda estavam com a uhum, camisola que tinham corrido, ou seja, uhum, de manga cava, e eu usava os manguitos, mas "Ei, um frio destes e estas pessoas ainda estão aqui". E eu depois do pódio ainda uhum, ia tomar banho e trocar de roupa, uhum, porque eu ia lá jantar, e eu pensei: "Oh, olha, mas isto foi mesmo, vou-lhes emprestar o casaco, coitadas das raparigas, estão ali ao frio". Desci do palco, fui lá: "Olha, vocês não querem o casaco? Estão aqui cheios de frio". "Ah, mas depois como é que entregamos?". "Não, não há São Silvestre de Porto para a semana", porque era na semana assim. "Ah, sim, sim". "Ah, então pronto, depois entrega-me, eu conheço bem aqui o Nuno", que era o treinador delas.
não há problema, disse: "Não há problema, eu também vou trocar de roupa, vou tomar banho ali nos bombeiros, depois vou trocar de roupa, vou ficar por cá, não há problema". Pronto, foi assim. E eu lá fui, fiz a minha vida, fiquei sem bateria no telemóvel. Esta parte também é importante. Fui jantar lá com o pessoal da organização, não sei o quê e tal. Pronto, venho-me acabou o jantar, vim-me embora, chego a casa, ligo o telemóvel, tinha pedidos de amizade no Facebook, na altura Uhum. ainda havia pouco o Instagram, né, Facebook, e pronto. Opá, e a partir dali, conversa puxa conversa, olha, marcámos um café, marcámos não sei o quê, pronto, e eu nessa entre a entretanto ela mas espera lá, ainda eu fui tomar banho, voltei e elas ainda lá estavam, Mas quem é com que o ficou com o casaco. casaco? Foi Entretanto ela ou elas foi outra colega dela? estavam Adoro. 2 que era e eram as 2 Joanas, não, eram as 2 Joanas, mas uma das Joanas era a Do treinador. namorada do Muito Nuno. bom, ok. Sim, que Da agora é a vossa madrinha filha, da nossa filhota. espetacular, adoro, adoro, Eh, muito bom. Pronto, e então, eu fui, voltei, elas estavam lá, mas entretanto, quando eu já vim com a minha Uhum, roupa à civil, digamos assim, eh, elas, já iam embora e deram-me lá o casaco ali. Pronto, mas depois lá uhum. estão a história do telemóvel, não sei o quê, chego a casa, bonito, não sei o quê, um café, e eu a meio da semana vinha mais uma vez, vinha treinar à maia, e eu: "Olha, por que não? Vamos tomar um café depois de eu ir treinar". Pronto, pá, fomos tomar um café, pronto, e a partir dali até hoje Fantástico. estamos juntos e já temos uma Fantástico. filhota. Não, eu estive a E ver, eu estive a e ver, eu foi estive a ver o teu Instagram, estive a pesquisar porque acho mesmo bonito, acho que vocês são muito companheiros, muito parceiros, muito cúmplices e lá está. ah, deve ser mais fácil, não digo que não haja companheiras e companheiros compreensivos, mas deve ser mais fácil estar neste mundo das sim, corridas ou num mundo que exige uma dedicação extra fora horário laboral, alguém que tenha essa compreensão, ou seja, alguém que entenda o caminho, alguém que perceba a importância do treino, alguém que perceba os momentos de ausência. Eu acho que é fundamental, acho que será mais fácil para um atleta ter essa compreensão, ter essa. Ou seja, não ter essa pressão de estar a falhar de alguma sim, forma sim, sim, ou de não estar tão presente sim. quando está a treinar. Ou seja, aquela questão de quase ser egoísmo aquilo que estás a fazer, não estás a fazer nada pela nossa relação. Ou seja, acho que é importante que ainda bem que tu a conheceste e vocês dá para perceber que são mesmo muito parceiros. É isso. Não, e pronto, opá, lá está, ela como é alguém também do mesmo da Exatamente, mesma sim. modalidade, opá, Ajuda a muito. partir dali Claro que é sim. sempre mais fácil, é sempre mais fácil, até que apesar de ser ela corria, Uhum. mas era recreativo aquilo, mas depois quando me conheceu, e quando começámos a namorar e não sei o quê, ela começava a ver os meus tempos, os meus treinos e não sei o quê, Claro, também começou a ficar um exato. bocadinho competitivo e começou a tentar melhorar os tempos dela também, e depois já me pedia opinião a mim, eu já havia essa também Muito já bom. começava a ser treinador, já Muito bom. era tudo um bocadinho, ainda agora ela depois já houve uma altura que ela deixou as corridas, Uhum, virou-se para uhum. outras modalidades, e, e eu sempre dizia: "Olha, mas para quê? Pois, vais para apanhar sol, mas cada um Uhum. tinha o seu treino e cada um não interferia no treino um do outro, e quando eu ia às corridas ela se quisesse ir ia, se não quisesse ir eu também compreendia, e depois lá está aquela que depois o trabalho dela também é um bocadinho exigente, não é? E obriga se calhar mais vezes, eh, ela prefere ficar em casa a descansar do que propriamente me acompanhar, isto antes temos a nossa filha. Eh, e, opá, mas é um pilar que, olha, se tivesse ido há mais tempo, se calhar também poderia ter sido esse pilar Para teres que me uma tivesse carreira ajudado diferente. ali Sim, sim, sim. Eu mas percebo, eu pronto, percebo. É verdade, o sim, destino sim. era Tudo este, acontece por estava uma razão. Não vale a não há pena. não há Uma coisa que eu sim, sim, reparei é sim, que tu não representaste muitos clubes ao longo da tua carreira. O que é que tu procuravas em cada mudança de clube? é assim, eu procurava no fundo o que fosse melhor, em termos financeiros, não vou mentir, pá, apesar de não ser muito, era sempre, algo extra que eu ia juntar ao meu Uhum, orçamento pessoal, não é? E pronto, e houve ali, lá imagina, quando saí do primeiro clube onde eu recebi uhum. algum dinheiro que dava para o gasóleo para eu ir treinar ou nem isso, foi lá no Santiago e Penafiel, já os meus colegas em júniores ganhavam, e eu só comecei a ganhar aos 22 anos, 50 € foi o meu primeiro subsídio, que dava para eu vir de Alpendurada a Penafiel, 4 vezes por semana que eu ia lá para treinar. Foi esse o meu primeiro subsídio. Depois tive dali,
tive convite do Vitória de Guimarães, e já foi um valor superior, mas também não era nada de extraordinário. Eh, e pronto, olha, foi dos clubes todos por onde passei, foi o único que me ficou a dever alguma coisa, infelizmente. Mas pronto, são outras histórias. Hum, Depois do Vitória tive uma proposta, já foi mais um bocadinho, foi para o Núcleo de Atletismo de Joano. Do Núcleo de Atletismo de Joano passei para o Maia, e na altura foi mesmo no último do dia das transferências e quase no limite das transferências. Na altura os meus colegas do Joano: "Ei, parece o Figo, peseteiro e não sei o quê", e eu disse: "Opa, então se eu ganho este, estão-me a oferecer este, vou dizer que não?" Não é? E eu fui, e depois no ano a seguir eles: "Epá, olha, ainda bem que foste", porque depois aquilo também ficou um bocado mal lá para o clube onde estava, e eu saí na altura, saí, mas lá está, eu saí desse clube do Joano com 2 meses ainda por receber, mas pagaram-me tudo, esse ponto foram muito corretos, foi, ainda guardo amizades dessa altura. hum, e lá está, aliás, eu guardo amizades de todos os clubes por onde passei. Isso de há há coisas que o atletismo me deu, foi amigos, e, e não inimigos, ou seja, n não tenho ninguém a que eu possa apontar o dedo e dizer: "Não gosto desta pessoa, és meu inimigo". Pá, posso falar mais, já posso ter tido pessoas que Uhum, falei mais e agora falo menos, não tenho, inimigos, digamos assim. Mas voltando aos clubes, eu estava do Joano, fui para o Maia. Opá, no Maia passou-se uma situação que eu não gosto, que é, tu és boa pessoa, mas não sei se também é o teu caso, mas, pá, eu não gosto que me deem por garantido em nada. Ou seja, e ali passou-se um bocadinho isso, eu já estava há 8 anos no Maia, e já: "Ei, ó Daniel, tu um dia ainda vais ser dirigente do uhum, clube uhum, e não uhum, sei o quê", e, ai, entretanto, quando eu vim para aqui para Rio Tinto, ainda mais perto estava da Maia, já não ia só uma vez à Maia treinar, já ia 2 ou às vezes 3. Pá, até que um dia, eh, o valor que eu est que aquilo, ou seja, eu entrei no Maia a ganhar um valor, e no ano seguinte teve que haver uma redução, porque também os patrocínios estavam mais curtos. Eu aceitei, tranquilo da vida, pá, ok, não há problema, vamos. Eu gostava bem, no fundo, eu estava bem no clube, eu gostava do clube, uhum, gostava das pessoas. Pá, e aquilo foi-se mantendo anos, 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 até que um dia, pá, houve uma altura, numa época em que o valor que nos estavam a pagar era muito simbólico para aquilo que nos uhum, exigiam. Ou seja, imagina, davam-nos um valor e diziam assim: "Mas tens que fazer esta corrida". Pá, e eu disse: "Epá, não, não faço essas provas todas. Eu no ma eu no eu faço perante o valor que vocês me estão a dar, eu imagina, eram 7 corridas obrigatórias, eu digo: "Eu faço 4 5 no máximo". Não, não pode ser, tem que ser estas provas todas, tem que ser, tem que ser, tem que ser". Eu disse: "Não, eu não faço". Podemos chegar até um acordo em que nós até éramos bastantes, podíamos uhum, dividir o pessoal, tipo, num campeonato, principalmente quando eram os campeonatos regionais, porque para o nacional, ok, íamos todos, que eram as provas que eu dizia: "Ok, eu para o nacional eu vou a todos, é para isso no fundo que vocês me contratam". Agora, para fazer os campeonatos regionais de pista, regionais de corta-mato curto, regional de corta-mato longo, regional de estrada, já nem eram 7, já acabavam por, depois havia o que havia em regional, havia em nacional, era em dobro as provas. Se eu tivesse que fazer 5 regionais, ia ter que fazer 5 nacionais, porque normalmente o que há em regional também há em nacional. Hum, e eu bati com o pé na altura, porquê? Porque houve uma altura que ia coincidir um campeonato regional, com uma corrida de estrada onde eu tinha boa possibilidade de ganhar um dinheiro diferente daquilo que ia ganhar num campeonato regional. Por muito que fosse um campeonato que chegasse lá e até pudesse ser campeão regional, opá, naquela altura já não olhava tanto para isso, mas já mais para a vertente, eu tenho que tirar dividendos do atletismo porque eu preciso do dinheiro. No fundo era assim, eu preciso do dinheiro para o meu dia a dia, porque nessa altura eu estava desempregado. E, pá, e pronto, passou-se ali. E eu estava a preparar a maratona do Porto nessa altura, a maratona no que eu fiquei em segundo. E fizemos uma reunião lá com o pessoal do clube, com o presidente e com mais um diretor ou dois. hum, Pá, e tem que ser assim, assado. E eu disse: "Não, eu não faço essas provas todas, eu no máximo dou-vos disponibilidade para estas". Mas quem quiser quer, quem não quiser não quer, e tem que dar uma resposta até dia quando? Dias tantos. E eu: "Pronto". Está bem, o dia que antes havia um fim de semana ali que era a meia maratona do Ovar. A meia maratona do Ovar, que é possivelmente das melhores meias maratonas em Portugal.
E eu vou lá como preparação para a maratona, que era um dos principais testes que eu ia fazer de preparação para a maratona do Porto. Eu chego à meia maratona do Ovar e ganho. Eu ganhei a meia maratona do Ovar e perante alguns dos melhores atletas nacionais. O telemóvel não parou de tocar. Ou seja, olha o ponto em que isto chegou. Eu tive um colega meu que estava para o clube que eu fui na altura, que foi o Águias de Albelos, que estava lá, que me ligou e que me disse: "Ó Daniel, eu vou falar com o presidente do clube, eu nem que eles me tenham que reduzir ao meu para estar a ti, ou tu vires para cá connosco." E eu: "Oh Bruno, esquece lá isso, tu és maluco? Vais ter reduzir a ti para andar a mim? Não." Falei lá com o dirigente que estava à frente da secção de atletismo, e ele: "Ó Daniel, quanto é que tu queres para vir para cá?" E: não é assim que se fala, não é? Tens é que me dizer quanto é que tens para me oferecer e eu digo-te, opá, ok, concordo ou não. Não vou abrir a boca e depois: "Não, me diz aí um valor, pá, dentro daquilo." E eu disse: "Opá, pronto, olha, se me der X, eu vou para aí." E ele: "Deixa-me falar aqui com umas pessoas, não sei o quê." Pronto, e lá falou com as pessoas e ele conseguiu um patrocinador juntar. Ele no fundo ele tinha uma verba para contratar alguém, mas conseguiu outro patrocinador que pagou metade daquilo que eu lhe pedi. Ou seja, ele já tinha metade do orçamento para me pagar, e já tinha mais algum, e ele disse: "Opá", ligou-me depois, aquilo foi no domingo, ligou-me outra vez no domingo à noite e disse: "Ó Daniel, estamos falados." Porque eu na altura eu tinha uma maneira de quando mudava de clube, normalmente eu fazia isto, que era: "Ok, eu mudo, por Uhum, assinar por vocês, que é um prémio, digamos uhum, assim, prémio de assinatura, e depois eu fazia normalmente os clubes pagam 10 meses por ano, e eu dizia e eu fui: "Opá, e depois eu quero este valor a época toda, quero X para assinar e depois, dividimos pelos 10 meses ou 12, como vocês quiserem o restante deste valor." E ele disse: "Estamos falados, Daniel." E mais, eles foram tão corretos comigo porque, pá, como eu tinha ganho a meia de ao ali, mesmo os clubes grandes, Benfica, Sporting, ficaram de olho também, embora nunca tenha tido nenhuma proposta. E ele disse: "Daniel, se tu tiveres alguma proposta do Benfica, do Sporting e acho que era do Braga na altura, destes três clubes que te deem o mesmo que nós nos estamos a dar, amigos na mesma, e tu vai à tua vida, porque não, se calhar podes meter a hipótese de ir a representar um clube desses outra vez." Pronto, o que é certo é que nunca houve um telefonema de nenhum desses clubes e eu, as transferências tinham um prazo que era de 1 de outubro a 15 de outubro, a meia da VAR foi a 6 de outubro, 5, 6 de outubro, por aí, tinha ali uma semana pá, para decidir. Chega à sexta-feira daquela semana, as transferências fechavam na segunda, se não estou em erro. Chegou à sexta-feira, bem, também isso agora já ninguém vai ligar. Se ligar, também já dei vou falar com as pessoas lá de Albelos. Liguei na sexta-feira, olha, estamos contrato fechado, e ele só me pediram: "Olha, consegues vir cá para tirarmos aqui umas fotos já com equipamento para depois metermos nas redes sociais?" Eu disse: "Siga." Lá fui lá até Barcelos, uhum. aquilo Albelos é uma freguesia de Barcelos, e, fui lá, pronto, e foi ali. Ou seja, no fundo, e mesmo ainda durante essa semana eu falei com as pessoas do Maia e disse: "Se vocês igualarem a proposta que eu tenho, eu fico. Até por menos um bocadinho eu fico. Tem é que me dar mais do que aquilo que eu estou a ganhar. E não posso fazer essas provas todas também." E olha, "Não, não, não, se quiseres é estes valores." E eu: "Pronto, opá, amigos como Claro, de cada antes, um e temos que olhar para os seguimos." nossos interesses, como é óbvio. E não foi Eu, e não foi pois, amigos eu como de percebo. antes, opá, mas eu continuei a falar na mesma, se passares pelas pessoas, eu continuei a falar na mesma para as pessoas. Opá, algumas depois, hum, tiveram que Sim, não vale sim, a sim. pena falar. Pronto, outros assuntos. E eu mudei lá para o Albelos. Opá, infelizmente aquilo, digamos que eles tinham um projeto até, engraçado, porque eles já tinham no ano anterior contratado Uhum. um bom atleta, e eles queriam estavam a criar uma equipa só de meio fundo para estrada e corta-mato só. E, e eles estavam ali com um projeto até bastante engraçado, pá, só que depois falhou lá algum patrocinador ou alguém que não quis continuar a apostar, e eles na época seguinte disseram: "Ah pá, Daniel, não conseguimos suportar o mesmo valor, só temos este para a próxima época. Tu, se quiseres procurar outro clube ou se tiveres outras propostas, pá, lá está, tu é que decides a tua vida." Pá, e na altura surgiu uma proposta melhor, que foi o Clube Desportivo São Salvador do Campo,
e estive lá também ainda fizemos bons resultados, mesmo a nível coletivo, porque eu depois, lá está, eu podia não conseguir um grande resultado individual, mas Pela lutava o equipa. máximo possível Yeah. para termos Sim, sim, sim. isso acho que não há Dar nenhum ao clube que me dedo. possa apontar o Sim, dedo de eu nunca ter dado assim sim. para esses objetivos. E pronto, opá, estive lá e na altura da pandemia estava nesse clube, depois lá está, meteu a pandemia e eu cheguei ali a uma altura que eu pensei: "Bem, estou numa fase em que quero manter um compromisso com o clube, mesmo para ir a campeonatos, para" e eu pensei bem, e eu: "Opá, se calhar não". Depois entretanto fui pai, epá, e é que também era um um dos grandes objetivos de vida e pensei: "Ok, quando a minha filhota nascer, o atletismo Sim, eu competitivo percebo. vai ficar em segundo pla continuar a treinar perante Uhum, a uhum, disponibilidade que tiver", eu ainda estava a trabalhar e uhum. pá, e fui mantendo, mas era mesmo sem grandes objetivos. Mas queria continuar ligado a um clube. E na altura falei com o Sr. Jorge Teixeira da Run Porto, que era que eles tinham um clube associado a eles, que é o PEC Running Academy, que é o clube onde eu estou agora, que é o Porto Anti-Stress Club. hum, e eu liguei ao Sr. Jorge, Sr. Jorge, também quase no último dia das transferências. Ó Sr. Jorge, olha, estamos agora nas transferências, acha que há possibilidade de eu correr aí pelo PEC? E ele: "Ah, mas eu não tenho dinheiro para te pagar". E eu: "Ó Jorge, eu não lhe estou a pedir dinheiro, só estou a perguntar se eu posso correr pelo PEC". Ele: "Podes, olha, mas ganhas tanto como os outros, que é nada". E eu: Jorge, já disse que não estou aqui para correr para ganhar dinheiro num clube. Para isso eu já tinha arranjado outro, porque ainda tive algumas propostas de Uhum. valores irrisórios, mas tive algumas e eu disse: "Não, mas não é para isso, eu quero estar federado só, é só para isso, mais nada". Então pronto, olha, isto foi lá está, as transferências também fechavam para aí na segunda-feira e eu liguei na sexta, domingo também fui lá ter com eles ao treino deles, tirar umas fotografias também, opá, e pronto, e mantive ligado, continuo no PEC, né, nesta altura, pá, e estou ligado ali ao pessoal da Run Porto um bocadinho também, hum, pá, eles sempre foram excelentes comigo e eu pá, no fundo foi um bocadinho para retribuir o que eles de tudo que eles fizeram por mim. Estou lá no clube para ser, pá, não vou dizer, se calhar a imagem, um bocadinho a imagem do clube, porque aquilo é um Uhum. grupo de amigos, no fundo, não é um clube de Sim. atletas para competições, Uhum. é um grupo de amigos, tem sempre pessoal que gosta de treinar mais com os seus objetivos pessoais, mas no fundo aquilo Hum. pessoal gosta de se juntar para fazer umas corridas sem grandes objetivos de bater recordes. Eles querem bater os recordes pessoais deles, sejam que faz 6 Sim, horas à maratona, sejam sim. pá, é um grupo de eu estou ali, quando posso, que é poucas vezes, estou com eles, nos treinos e Uhum. depois convivemos mais nas mas pronto, e é assim, estou um bocadinho ligado à Run Porto agora, porque lá está, também estou numa de quase Ok. de jornalista, porque temos feito uns Boa. comentários nas corridas que eles fazem e que dão Uhum. na V+, TVI ou na TVI, que tenho sido eu que tenho ido lá fazer os Espetáculo, muito comentários bom. das corridas, e, e pá, e é uma coisa que eu também gosto e também já fui convidado para fazer de speaker numas corridas. Epá, Tá, estou de ligado outra à forma. modalidade de outra Olha, forma. eu vou-te Estou só, um vou-te só bocadinho perguntar, porque queria-te fazer algumas perguntas antes do ping-pong final com perguntas-resposta rápida. Há algumas coisas em ok, que eu, ok. queria, que eu te queria perguntar. Se tu tivesses que escolher o Sim, 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 momento sim. alto da tua carreira, é o título da meia maratona de Macau ou o segundo lugar na maratona do Porto em 2017? Não, o segundo lugar na maratona do Porto. Epá, ir a um pódio numa maratona é qualquer coisa. E correu mal, opá, ainda por cima correu mal. E É ficaste que em é isto. segundo, É que imagina se as tivesse corrido bem. Não, não ganhava, não ganhava porque a que Ok, ganhou deu muito avanço, mas tinha feito uma ok. marca muito melhor, isso tenho a noção que ainda tinha feito uma marca muito melhor e lá está, e se calhar tinha-me aberto portas a ir a um campeonato da Europa, na altura, que eu estava a valer a marca o mínimo Uhum, da entrada para o campeonato da aliás, eu faço o mínimo da uhum. Associação Europeia, o mínimo da Associação Europeia na altura era 2:18, eu faço Sim, exato. 2:17,57, porque eu só podia ir se houvesse mais 2 atletas que tivessem feito o mínimo A, que eram 2:15. Pá, mas eu estava a valer as 2:15, só que naquele dia no Porto, olha, tipo, parei 2 vezes com dor de burro. E depois apanho aquela reta da Avenida Brasil, ali do quilómetro 39 ao 41, com vento de nortada. Pá, era ir correr quase com a cabeça a bater nos joelhos,
cortar, cortar o vento, não é? Foi, esse é o Foi, recorde que te dá pois, mais orgulho? hum, em termos de marca, eu ainda tenho mais orgulho na marca que fiz nos 10.000 na pista, porque sem treinar para a pista eu corri para em E 29 foste minutos a campeão, e foste 32, campeão opá, e nacional, na certo? altura não, não, isso já quando fui campeão nacional fiz Ok. 29,59. Nesse Uhum, 29,52, 29,32 foi na minha primeira Uau! internacionalização, foi no Uhum, Troféu Ibérico, foi no Troféu Ibérico. Na altura havia essa prova de 10.000 na pista, que era o uhum, Troféu Ibérico, que já tinha havido uns anos antes e depois tinha sido ficado em stand-by, depois foi outra vez reativado e na altura aquilo também foi engraçado essa convocatória, porque foi houve num fim de semana o Campeonato Nacional de Corta-Mato uhum, Curto no sábado e a corrida aham, Dia de Pai no domingo. E eu vou ao Nacional de Corta-Mato Curto e sou uhum, oitavo ou nono, se não estou em erro. Prova em 4 quilómetros, não sei como é que lá está, como é que eu consigo ficar num lugar tão bom. E depois, mas o meu objetivo naquele fim de semana era ir aos 10 uhum, quilómetros da corrida Dia de Pai. E fui aos 10 quilómetros da corrida Dia de Pai e fiz 29,40 ou 45, foi assim uma coisa. Depois de ter corrido no dia anterior, fazer 10 quilómetros na estrada para aquele fantástico, tempo sim. foi bom. E ainda estava lá o selecionador nacional, que eu até me dava, Uhum, falávamos, que ele dava treino a pessoal na Maia, eh, pá, a falar, e eu perguntei-lhe: "Ó professor, como é que são os apuramentos para o troféu ibérico de 10.000?" E ele: "Mas tu queres ir?" E eu, assim, se você me disser: "Daniel, estás convocado", eu vou. E ele: "Sabe, nós temos aí um critério que é só este, não sei o quê, que tenha feito recentemente abaixo de 30 minutos e não sei o quê". E eu: "Pronto, é assim", eu disse, porque eu não estou a treinar para 10, ou melhor, eu queria fazer o campeonato regional de uhum, 10.000 para ver se uhum, conseguia uhum, 30 minutos. "Mas quando é que é esse campeonato regional?" E aquilo era quase no mesmo fim de semana. E ele ficou a pensar, no fim eu fiquei a pensar, foi ele ficou a pensar naquilo e ele dava-se bem com o meu treinador e devem ter falaram de certeza, porque eles estavam quase todos os dias juntos e falaram, e o meu treinador liga-me: "Ó Daniel, olha, há esta possibilidade de tu ires ao Troféu Ibérico, que é em Pontevedra, no dia tantos", e eu: "Claro que vou, então, siga". E eu: "Mas como é que funciona isso?" E ele: "Não, pá, é só vir depois já de sair um horário, tens de vir ter aqui à meia, possivelmente", pronto. E foi, na altura fui ter à meia, imagina, eu achava que nós íamos para uma competição, era um troféu ibérico, mas cada um ia pelo seu clube, porque eu chego à meia com o meu fato de treino do uhum, Maia, porque eu uhum. estava no Maia na altura. O selecionador: "Que roupa é essa?" E eu: "É a roupa porque eu vou para a prova". Dizia: "Ah, é isso, vai guardar essa roupa que tenho aqui um saco para ti da seleção". E eu: "Olha, porreiro", lá me deram os equipamentos todos, lá fui eu trocar de fato de treino, pronto, e fomos aquilo, saímos no sábado de manhã, saímos da Maia, fomos diretos a um hotel lá em Pontevedra, almoçámos, estivemos ali a descansar, depois a prova era ao fim da tarde, pá, e eu se tivesse baixado um segundo dos 30 minutos, porque eu na pista nunca tinha baixado Uhum, dos 30 minutos. E eu, se baixasse um segundo, olha, espetacular. Pá, o que é certo é que a prova foi a desenrolando, havia muitos atletas a correr para um ritmo constante. Pá, e então eu ainda consegui encaixar ali num grupinho porreiro, e lembro perfeitamente do Rui Silva, que na altura passou por mim, deu-me uma volta de avanço, mas eu pensei assim: se tu me estás a dar uma volta de avanço, estás a correr abaixo de 28 minutos. Pá, uma volta de avanço é 1 minuto e qualquer coisa, se calhar vou fazer aqui uma marca espetacular. Pá, e foi ainda, até que ele a puxar para dar uma volta de avanço, eu bati palmas: "Vai Rui, vai Rui, vai Rui!" Pá, e com mais portugueses ali e alguns espanhóis, pá, e foi uma marca brutal, porque lá está, para quem corre na estrada, na estrada é diferente, se apanhares um bocado a descer, consegues correr mais rápido, agora na pista é assim, tens que ir sempre ao mesmo ritmo para conseguir fazer marcas. E foi aquele tempo 29,32 foi a marca que na altura que ainda hoje considero que foi que é o meu, em termos de marca, que é a minha melhor marca. qual é a Porque sensação de mesmo à representares Portugal? Epá, é brutal só vestir as cores da seleção, epá, aquilo uma pessoa fica: "Uou, que é isto? Estamos aqui num patamar um bocado acima". E depois dessa ainda fui também a uma Taça da Europa, que essa ainda é uma prova com mais visibilidade, mas essa correu super mal, mas correu super mal a toda a gente, aos portugueses. Aquilo foi na Sardenha na altura, e nós saímos de Portugal com 18 graus e corremos com 40 graus. Então, um calor sufocante mesmo, e não correu mesmo Uhum, mal a toda a gente, não houve um do pessoal que foi, ninguém conseguiu uhum. fazer, corridas de jeito.
mesmo por causa disso, do calor, ninguém se conseguiu adaptar à Uhum, diferença de temperatura que estava. Lá era em julho, a prova foi em junho, mas nós em Portugal ainda estávamos uhum, naquele clima uhum. ameno, de primavera quase. E apanhámos de máximo 20 cá para 40. Não, é uma Pá, isto loucura. foi mesmo Sim. brutal. Tu, Mas pô, vestir a camisola da seleção sim. é qualquer coisa. Não, não, eu acredito, pá, eu acredito que seja, ou seja, a ambição de qualquer atleta é de chegar à seleção e de representar o nosso Sim, sim. país. Portanto, deve ter sido um momento inacreditável. Eu ia-te falar, antes de algo, estamos mesmo a terminar, tenho assim umas 4 perguntas antes do ping-pong final. Queria-te fazer uma pergunta, porque para mim isto é uma loucura o que eu li quando tu partilhaste a tua biografia. Tu já correste 67 quilómetros? Exato. Wings Sem for Life, tu parar. explica-me E isso é uma é verdade. loucura. Como é que é possível? Opá, é assim, foi um bocado loucura, mas foi um Ok, desafio no fundo, porque aquilo o meu treinador é que ok. era o diretor técnico da corrida. E, opá, ele até tinha um prémio Uhum. aliciante, que era quem ganhasse no ano seguinte ia fazer a Wings for Life num destino à escolha a Boa. nível mundial. Eh, e ele e eu vi os resultados do ano anterior, epá, mas eu no ano anterior tinham corrido 40 e tal quilómetros. Eu acho que o primeiro atleta até parou à espera que Uhum, viesse o carro, porque aquela prova era um formato completamente diferente, aquilo era uhum, nós partíamos, passado meia hora partia uhum. um carro relógio, e consoante o carro ia apanhando os atletas, acabava a prova para esses atletas. Hum, Pronto, e eu: "Olha, vamos lá", e eu disse ao meu treinador na altura: "Olha, isto é para fazer a 4 minutos ao quilómetro, o máximo de quilómetros conseguir, e acho que chega para ganhar". Dizer: "Pronto, olha, pá, é isso o teu acho que sim, acho que é por aí o ritmo". Pronto, o que é Mas, certo é que mas aquilo uma coisa é houve correr gente 42 quilómetros, outra é correr 67. pronto, opá, e apanhei lá Como é que está, tu te as minhas preparaste? Tiveste que corridas mudar completamente o teu não treino? preparei, não, Oh, nada, nada, esquece. Não fiz preparação absolutamente nenhuma para isso. No máximo posso ter feito um treino longo de domingo, de que costumava fazer 20 quilómetros, tenha feito 25, mas acho não tenho a certeza, mas acho que não fiz nenhum treino específico. oh meu Deus. O objetivo era 4 minutos 4 minutos ao quilómetro, o máximo tempo que aguentasse, porque a 4 minutos ao quilómetro era aquele ritmo que a gente treinava fácil, sempre fácil. O problema naquele dia também foi, estava muito tempo, estava um temporal desgraçado, uma chuva, Ok. frio, foi mesmo um desgaste muito grande. E houve pessoal que partiu, depois já pensavam que iam fazer uma prova de 10 quilómetros ou uma meia maratona. Imagina, eu passei para Ok. primeiro aos 30 quilómetros. Aos 10 quilómetros, o primeiro a nível mundial, porque aquilo era em todas as localidades ao mesma hora a prova. Mesmo os fusos Uhum, horários imagina, eu em Portugal era ao meio-dia começava, havia uhum, países que era às 11 da noite e depois aquilo um era consoante o fuso horário, mas era sempre uhum. partiam todos ao mesmo tempo. Eh, Aos 10 quilómetros, o primeiro a nível mundial era o português que ia à minha frente aqui na corrida de Portugal. Só que ele depois ele deu, como nós costumamos dizer no atletismo, deu estouro como uma castanha. Apesar de eu só o apanhei aos 30 quilómetros. E foi ali já na zona Mas das como é que tu praias de geriste Gaia. uma corrida que nunca tinhas feito de mais de 50 quilómetros, não tendo dor de burro, não desfalecendo, não ficando tonto, não... Como é que tu geriste tudo isso? Isso foi mesmo, foi ter a noção que eu não podia Ok. exagerar no ritmo. Apesar de ter feito alguns quilómetros abaixo de 4 a 3,45, 3,50, fiz bastantes quilómetros para esse ritmo, porque depois havia outro pessoal que também queria ganhar também, no fundo. E na altura eu lembro que veio um atleta de Lisboa cá fazer a prova, que ele chegou aos 25 quilómetros, viu que eu ia tão fresco, que ele deu a volta e desistiu. Ele deu mesmo a volta, parou e disse: "Oh, eu já não vou ganhar isto e não, vou para trás." Mas ainda ia um atleta à nossa frente. Pá, mas ele ali então percebeu logo que eu ia mesmo muito fácil. Eu parei 2 vezes para ir à casa de banho, que Uhum, foi atrás de um caminhão, pronto. Eh, aquilo só tinha que fazer uma coisa, era alimentar-me e hidratar-me e correr certo. Se correr ao meu ritmo certo. Pá, e foi o que eu fiz. Na altura levei, lá está, aí sim, já usei muitos géis, levei 3 ou 4 géis, aquilo era mais ou menos um por hora. Nos abastecimentos também tínhamos sempre alguma coisa para comer ou para beber. Embora no abastecimento dos 50 quilómetros foi uma coisa que eu comi tentei comer meia banana e nunca mais em abastecimento nenhum, em lado nenhum, eu comi bananas durante corridas.
ela colou-me no céu da boca e eu tive que parar para ir lá com o dedo tirá-la, senão ia vomitar, ia-me vomitar todo. Oh, E então, não, sim. bananas, esquece. Mas a partir dos 50 quilómetros era engraçado, os abastecimentos, porquê? Já só Pois, tínhamos ficámos não 4 ou estou não 5 na estou a ver prova. não estou a ver Toda muita a gente já gente a tinha sido aguentar apanhado. mais do que isso, não é? Não, naqueles 50 quilómetros foi ali junto aos bombeiros e Aham. Moriz, não estou em erro. Íamos Moriz, passávamos ali a mata de Cortiçais. Pá, e houve uma altura em que o meu treinador, veio lá ter comigo: "Então Daniel, como é que estás? Estás bem?" Pá, aos 55, eu sinto os 60 quilómetros. Eu: "Estou, estou porreiro", e ele: "Olha, o atleta que vem atrás de ti é a 2 quilómetros de ti, por isso é controlar só e sem acelerares, porque ele vem mais lento que tu, por isso não te preocupes." Eu: "Ok." Pronto. Passado um bocado ele vem outra vez a dizer: "Olha, eu liguei para o fulano da Red Bull patrocinava aquilo. Se já andam aos 70 quilómetros, eles fazem um contrato contigo." E eu: "Está bem." Mas era o meu treinador a incentivar para eu fazer o máximo que pudesse, mas Claro, não havia sei, contrato sei, é nenhum, para era mesmo só para anda lá, exatamente, corre mais um sim. bocadinho e depois passa, olha, depois lá está, também houve outra situação engraçada que foi, no dia anterior na entrega dos dorsais eu tinha estado com o pessoal do bar, na entrega dos dorsais, pessoal que eu conhecia de lá da meia do bar, e eu disse: "Ó, amanhã vou passar lá em ao bar, vejam lá se palmas", e eles estavam lá. Eles estavam lá a bater palmas lá ali onde aquilo dá para o furador, eles estavam lá a bater palmas e fizeram uns vídeos também. Pá, depois ainda fui, andei ali mais um bocadito na zona do bar e acabei com 67.390. Aquilo depois deram uma placa para tirar as fotografias. Opá, tivemos um bocadinho de azar naquele dia, foi o tempo que eu gostava, porque mesmo aquilo, a emissão estava a dar para todo mundo e, e pouco conseguiram, mesmo para fazer entrevista no final lá, não conseguiram, quase não conseguiram filmar porque a câmara estava O cheia de que é que água. Pá, sentiste foi quando assim uma coisa paraste? de alívio. Não digo só alívio, do género, não desfaleceste, Foi, não foi um desmaiaste, bocadinho, não foi. nada? Não, não, foi mesmo, opa, que alívio, isto já acabou, ganhei, boa, porreiro, para o ano vamos ver onde é que eu vou, vou decidir onde vou, e agora quero agasalhar-me porque estava cheio de frio, pá, porque estava, foi o dia, o tempo todo a chover. Eles meteram-me logo dentro de um carro, pá, e naquele dia senti-me um bocado importante. Estamos Mas ali ao tiveste bar, algum momento de aquilo, hipotermia? Não. Ok. não, 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 isso, essas coisas eu também controlo bem. Eu quando estou com calor sei que tenho que beber e quando estou com frio tenho que me agasalhar. Há coisas que eu às vezes fico parvo de ver pessoas na rua até agora com o tempo como está agora, já vão de top as mulheres ou homens em tronco nu a correr e eu às vezes de calças e de casaco e mais eu saí de casa, pode estar a chover o que tiver, pode estar muito frio, mas tenho que ir agasalhado. Nem que, prefiro no fim ter que tirar uma peça de roupa do que sair de casa com frio. Pá, e nesse dia não foi, eles tinham logo lá toalhas, tinham umas t-shirts para trocar, troquei-me logo, e depois nós tínhamos que vir lá do bar para o edifício transparente, que era ali o ponto nevrálgico da corrida. E chegámos ali à Ponta Rábida, um trânsito descomunal. Mas porque é que eu me senti importante? 3 batedores da polícia a abrir caminho para eu passar. Isto aqui é Ah, outro isto é toda a Presidente da República, isto é esquece. olha, Ganda ni quase. Toda a gente à minha espera lá, na altura era o Fernando Albinha, que era o entrevistador, pá, fazia ali umas entrevistas, não sei o quê, e, depois até brincou um bocadinho porque estava lá a minha a uhum. Joana, namorávamos na altura, estava lá a Joana, veio agarrar-se a mim, dar um beijo, e ele: estavas cá, então quando chegares lá a casa vais dizer ao teu campeão, anda cá campeão." Pá, foi uma risota na altura, pronto. Mas foi um bocadinho aí pelo desafio do treinador, não era aquela corrida que eu tivesse por objetivo, nem de correr tantos quilómetros, porque para lá está, para mim e competitivamente o limite é maratona, e mesmo a maratona já Ou exige seja, muito aquilo que tu queres fisicamente. dizer, é que se tu treinares para uma maratona normal, ah, qualquer pessoa que treina para uma maratona normal não precisa de fazer um treino muito mais exigente ou preparar-se de uma maneira muito mais intensa para conseguir esse resultado no Wings for Life. É isso que tu dizes. Sim, sim, naquele caso era lá está. Os que ganharam a nível mundial, eles fizeram mais 10 quilómetros do que eu e eram atletas de 2:10, 2:12 à maratona, por exemplo. Eu tinha 2:17. Já eram atletas de algum gabarito. Mas eles corriam o tempo todo muito mais rápido. Lá está, eu meti aquilo na cabeça com o meu treinador: é 4 minutos ao quilómetro, o máximo tempo que aguentarmos.
Se eu tivesse tido concorrência, eu quando fico na frente aos 30 quilómetros, 30, 31 quilómetros, tivesse tido concorrência de mais alguém, se calhar tinha corrido mais rápido e se calhar tinha feito mais quilómetros. O que é certo é que eu ia ali, ia com 2 ciclistas, ainda hoje são meus amigos, fiz 2 amigos na altura, era o Domingos e Francelino. Foi, ainda hoje são meus amigos, de vez em quando ainda nos vemos e quando faz aniversário da corrida, vêm as memórias das redes sociais e eles: "Ei pá, aquele grande dia", não sei o quê. E, e, Não, agora eu fiquei a estavas divagar, a já não sei o que é que falar eu digo. da Ah, sim. de preparação. Pá, eu não me preparei minimamente para aquilo, por uma maratona obviamente que para fazer algo para que para atleta de alta competição, uma pessoa treina especificamente para a maratona, para aquela não treinei, foi: "Olha, vamos lá", e se tivesse corrido mal, tinha corrido mal, mas era aquele o objetivo, era o máximo tempo Olha uma coisa, àquele ritmo. tu tens muita dificuldade em emagrecer quando fazes essas férias ou recuperas rapidamente o peso? Eu recupero rapidamente. Posso dar um exemplo, olha, quando a Joana estava grávida, nós fomos de férias para o Uhum. Algarve uma semana, e eu comi por mim, por ela e pela bebé. Numa semana Ok. engordei 6 quilos. Uma semana engordei 6 quilos. Eu quis correr lá nas férias, foi no Algarve, estávamos de férias, eu quis correr lá 20 minutos e eu corri 10 e fiz o percurso, eu fui 10 para lá e depois de meio 20 vinha caminhar porque eu não conseguia correr. Também estava o calor, e Sim, claro, nas férias uma pessoa sim, não é só comida, também bebe um copo e faz parte. Mas depois, sei lá, eu em 3 4 semanas, no mês, volto ao peso que ok, estava anterior. Depois, claro, lá está, entra a parte da regra óbvio. da alimentação, não é? Entra o treino e a regra da alimentação, Tu embora permites a regra da alimentação. tu permites-te alguns excessos ou és mesmo de cumprir à regra a nível da alimentação? Olha, eu fui seguido por um nutricionista durante Uhum, 2 anos, mais ou menos, e eu sempre lhe dizia, ele fazia o plano alimentar e eu dizia-lhe: "Eu se cumprir 85 a 90% deste plano, para mim está ótimo". E perguntava: "E para ti?" E ele: "Opá, eu queria no mínimo 90". E eu: "Não, esquece". Olha, eu nos 3 4 dias antes de uma competição eu cumpro a 100%. O que tu me disseres eu cumpro a 100%. Quando não tenho competição, não. Pá, cumpro 85, 90%, 80%, 85. Aos 90 não chegava, mas não me privava de uma boa francesinha, de ir ao McDonald's, de comer uma pizza. Aliás, a pizza, dependendo da pizza, nem se pode dizer que seja muito calórica, sim, sim, mau sim, sim. atleta. Eu tenho uma história com a pizza que foi na meia maratona de Viana do Castelo. Eu fui no dia anterior para lá, ficámos no hotel, que o restaurante do hotel era restaurante italiano, eh, e eu pedi ao empregado que eles tinham um menu kit que era peito de frango com massa esparguete. E eu disse-lhe: "Olha, eu quero o peito de frango normal, mas quero a dose de massa a duplicar, como se fosse uma criança, mas a duplicar". E ele trouxe aquilo, e a Joana estava ao lado a comer uma pizza. Opa, eu comi aquilo e fiquei com fome. "Olha, traga uma pizza igual a esta". Pronto, e comi mais uma pizza. E no dia a seguir fui segundo na meia maratona, exato. Fui Brutal, nesse ano foi quando fiquei muito bom. Olha, nós ainda agora muitas vezes o nosso uhum, jantar ao sábado antes de provas é pizza. Temos é claro, que é saber óbvio, qual é a pizza que estamos a claro que comer, sim. não é? Não podemos comer uma pizza daquela marca que toda a gente sabe que aquilo é só óleo, não é? Só Olha, gordura. Se não a pizza tipo últimas mais 3 perguntas tradicional. antes do ping-pong final. Houve alguma corrida Ok. em que tu pensaste: "Não vou acabar" e acabaste? Eh, essa pergunta, houve. A minha primeira Ok. maratona. Ma mas deu para as 2 coisas, foi: "Não, é a primeira, eu vou acabar". Mas eu sei que foi em Viena, na Áustria, e no grupo que eu ia, tínhamos uma lebre contratada pela organização até aos 25 quilómetros. Eu pedi-lhe para ele ir até aos 30 e ele aos 25 parou, porque eu aos 21 fiquei só eu e ele aos 25 parou completamente, eu a partir dos 27 quilómetros comecei a ter câimbras, opá, corria 100 metros e os outros 100 ia a caminhar, depois aquilo lá encaixava, já conseguia correr 1 quilómetro, e eu pensei: "Epá, eu vou desistir, que eu não aguento a de dores", opá, mas lá fui devagarinho, devagarinho, passou um atleta por mim aos 38 quilómetros que me conseguiu dar 5 minutos, em 4 quilómetros ele deu-me 5 minutos de avanço. Não entrou mais ninguém entre mim e ele.
mas ele veio de trás, passou-me aos 38 e o gajo, o rapaz na altura fez 2:18 e eu fiz 2:23. Eu dei um estouro completamente na segunda parte, que eu passei com 1h07 à meia maratona e a segunda parte fiz 1h16. Pá, foi, mas não, eu meti na cabeça, é a minha primeira maratona, eu tenho que acabar. E acabei, mas pensei em desistir. Pá, mas eu lá está, vou para aí alto, fazer uma maratona e vou desistir. Vou pensar. Qual foi o momento mais difícil da tua carreira, além daquele de não te teres apurado para o corta-mato, para os europeus de corta-mato? Pá, talvez na altura da morte do meu pai, e eu ainda era muito novo. Pá, ainda era juvenil, mas pá, isto foi difícil, mas se calhar o atletismo foi Salvou, o que me sim. fez ser o que sou hoje. Pá, não vou dizer salvou, porque pá, era miúdo Mas na altura um e escape. foi. Sim, exato, foi um escape. Na altura eu sei aquilo, imagina, nós tínhamos uns campeonatos regionais 10 dias, foi 10 dias depois da morte do meu pai, Uhum. tínhamos esses campeonatos. E eu disse logo lá em casa: não, não vou, não vou. O pessoal do clube, ah pá, Daniel, é assim, se quiseres vir, nós vamos te buscar a casa, fazemos tudo. Depois lá em casa disse que não ias, não, vai para arejares um bocado também, pá. Pronto, eu fui e até fiz uma corrida espetacular e quase sem treinar aqueles 10 dias. Hum, Pá, e a partir dali também lá está, também foi o que me fez agarrar-me como mais ao atletismo também e pensar muitas vezes no meu pai, porque eu tenho em todas as corridas eu faço uma coisa que é benzo-me, olho para o céu, para o meu pai, ou agora que faço a espeta para o bebê e a aliança da esposa. Opá, isso acho que não é uma, acho que se não fiz alguma não me lembro, mas acho que faço isso em todas. Pá, ele lá acima há de nos Claramente, estar a sem guiar, a dúvida. mim e à minha Olha, família. inspirador, Certeza absoluta. inspirador esse testemunho. O que é que a maratona te ensinou sobre a vida? Epá, ser resiliente, porque lá está, isto está muito na moda essa palavra, mas é mesmo isso, porque uma pessoa, o tempo que perde, é Eu perder que percebo o não que é estás a dizer, perder, não sim. é? Mas é o tempo despendido para Uhum. preparar a maratona, pá, tem que nos fazer ganhar alguma coisa com aquilo, independentemente do resultado que a gente venha a fazer, porque é um processo que é prazeroso, ok, é cansativo, mas se as coisas, se o processo correr todo bem ou não houver percalços pelo caminho, no dia, pá, de certeza que vai sair o resultado. Pá, pode também acontecer no dia haver percalços, mas é é é é eu digo, lá está, eu tinha quando eu estava a começar a entrar no atletismo mais a sério, eu dizia: "Não, eu só me vou considerar atleta quando eu cumprir 4 requisitos", que era ser campeão nacional, fosse no que fosse, na distância que fosse, representar a seleção, fosse também na prova que fosse, correr uma maratona, como que começar e acabar, completar a maratona, e fazer um controle antidoping. Pronto, o último que fiz foi fazer um controle antidoping. Opa, pronto, a partir de hoje sou atleta. Círculo Agora, fechado, muito bom. até agora ele era corredor, agora sou atleta. Pá, pronto. E És um foi um baio, bocadinho és por um baio. aí. Olha, o que é que queres deixar como legado? Opa, o legado um legado. Eu quero que as pessoas Hum, que me conhecem, mais próximas, fiquem com a ideia que o Daniel, atleta, é o mesmo que é o Daniel, pessoa, que é humilde, que é amigo do amigo e que está sempre disponível para ajudar. Pá, isso. Até a minha filha, se um dia quiser correr, uhum, vai ser por vontade dela. uhum, Não vou dizer: "Ei, não, fui uhum. atleta, ela tem", não, sabe. Na minha família, atualmente ninguém corre, e tinha um bom exemplo. Apoiaram-me sempre, foram tive algumas coisas que me apanharam de surpresa, para aparecerem lá para me apoiar. Também tive algumas que eu sentia a pressão da família estar a apoiar, opá, mas não, o legado é mesmo este, é as pessoas que me são mais próximas, amigos e família, olharem para o Daniel atleta, que é a mesma pessoa que é o Daniel Espetáculo. pessoa, Olha, vamos avançar para o ping-pong final com perguntas de resposta rápida. ok? Ainda tens algum sonho profissional por cumprir? No atletismo, pá, não. Não, porque tenho noção que com a idade que estou e com a vida que agora tenho, porque
apesar de eu não estar a trabalhar, que estou em Uhum. casa e treinar, tenho uma prioridade maior do que a minha prioridade maior de Claro. todas, que é a família, por isso, O que é que pesa mais numa maratona? A cabeça ou as pernas? eh, na maratona em si, no dia, pesa um bocadinho mais a cabeça. Porque temos de ser muito, temos que saber controlar e perceber os limites, se já estamos a atingir os nossos limites. Ou seja, nós podemos ter a ideia que daí que vamos correr para determinado ritmo, mas temos que perceber que naquele dia, se calhar pode não ser o dia para ir para aquele ritmo e temos que saber mentalmente nos adaptar àquele dia, porque as pernas vão doer sempre. É verdade. É inevitável isso é eu das maratonas que fiz, já cheguei algumas ao final completamente rastros, como já cheguei Ainda ao podias final correr mais um algumas bocadinho. e eu ia pedir a pedir às pessoas: "Mas querem fazer entrevista?" "Então vamos lá, que eu estou disponível, vamos, seguimos a vida." Isso, As acho que a sensações, não parte é? As mental na sensações, é maratona perceber as sensações do dia, não é? muito, Exatamente, muito sim, por sim, sim. aí, muito por aí. Tu, se tivesses que escolher entre 10.000 metros ou maratona, 10.000 metros ou maratona? Pista ou Maratona, sem estrada? dúvida. Treinar Estrada, sem sozinho dúvida. ou acompanhado? Apesar de eu gostar de treinar acompanhado, sozinho. Treino quase eu acho que todos os anos em todos estes anos, eh, sei lá, 80% dos Ok. treinos foi sozinho. E, ponho a Uhum. minha música, vou olha, ainda hoje de manhã apanhei um susto, vou com a minha música, vou no meu mundo, alguém passou conhecido, buzinou-me, eu, pá, foi aquela, mas era conhecido mesmo, pá, tranquilo, eu vou no meu mundo, pá, eu e a minha Boa, música no meu boa, mundo boa. e siga. Treinar. Acompanhado Ok. mesmo é só nos treinos específicos, que Uhum. agora nem nos faço, mas quando fazia aí, porque há Sim, uma é muito importante, entreajuda sim. e isso é importante, Treinar com isso é chuva ou muito com sol? importante. Pá, essa pergunta é difícil, porque se tu me disseres com altas temperaturas ou com frio, eu prefiro com frio. Agora com chuva ou com sol, prefiro com sol, desde que não esteja muito, muito calor. Ok. Qual foi o treinador que mais te marcou? Alfredo Uma Barbosa. subida ou uma reta longa? Opá, eu gosto de O subir, uma sofrimento subida, compensa? Qual foi o melhor compensa. momento da tua carreira? Opá, tenho alguns, mas diria que se calhar mesmo não foi a maratona do Porto que eu fiquei em segundo, a última maratona que fiz. Porquê? Porque fui pedido em casamento e tinha lá a minha Que filhota à minha espera também. espetáculo! Opa, tinha, eu não sei, isso eu não sabia. Opa, eu por acaso eu pesquisei, O Sérgio não te fiz disse uma isso. pesquisa. Não, 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 não entrou nesses pormenores. Eu fiz uma pesquisa assim nas tuas redes sociais, mas olha, isso é espetacular. Isso é Foi, muito foi. bom. Fui pedir Mas foi estavas à eu espera? entrei na re Ok. eu desconfiei, porquê? Porque, opá, como eu me dou bem lá com o pessoal da Uhum. da Rã no Porto, a Joana, eu perguntei-lhe: "Olha, mas tu vais à corrida? Vais ver?" E ela: "Ah, sim, sim, sim." E ela: "Olha, mas depois se conseguires, pede lá também o acesso à zona VIP para um casal amigo nosso." E eu fiquei: "Eles nunca me foram ver correr." E está Sim, bem, eu já disse ela ao também pessoal não que foi isso muito discreta a dizer. eu fui não, porque mas havia, como eu disse que ia ser a minha Ok. última Sim, fazia prova em sentido. termos Sim, 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 competitivos, a sim, minha sim. última maratona, eu disse: "Epá, pronto, nós estava aí ali só para estar ali, Uhum. depois convivermos um bocado." Mas eu quando entro na reta da meta e eu: "Oh, e tu estás aí à frente? Oh, a zona VIP não é aí, a zona VIP é do outro lado das grades." E está com a miúda e não sei o Opa, que quê, opá, ele passa a espetáculo. meta, ela vem, ajoelha-se, eu saquei logo do microfone ao speaker que estava lá: "Sim, sim, eu sei", e tal, eu não tinha feito Opa, pergunta muito. nenhuma e Olha, pronto, isso vai, é. Olha, até fico e foi, emocionado. Pá, pá, espetacular. e entretanto já casámos, aquilo foi, Eu vi as fotos, eu vi. ficámos em 26, foi em Espetacular. 24, foi em 24, nós como já tínhamos o batizado da Uhum. miúda marcado, já tínhamos quinta marcada, pá, foi só juntar mais uma festa foi 3 em um, porque depois foi no dia do Opa, aniversário muito da bom. Joana também. Adoro. A No mesmo dia foi adoro, uma adoro. uma festarola. Olha, internacionalização há ou título nacional de 10.000 metros em pista? Opa, internacionalização, porque é um momento que fica marcado, opá, é vestir as cores de Portugal, embora ser campeão nacional também lá está, era aquele objetivo que eu também tinha para de carreira também, mas vestir a É qualquer camisola da coisa, seleção é exatamente. qualquer coisa. Recorde É, pessoal ou vitória?
Essa pergunta é tramada, porque podes juntar as 2 coisas numa. Embora os meus recordes pessoais, em nenhum deles eu ganhei. Por isso, se calhar as vitórias são Gostas mais mais das gosto mais das vitórias. vitórias. Dor ou disciplina? Dor ou Não percebi, disciplina? desculpa. Estratégia ou Disciplina. instinto? Epá, eu sou um bocadinho mais de estratégia. Nas corridas costumo ser um bocadinho mais de estratégia, até porque lá houve uma altura, nesse ano Uhum. da que eu fui segundo na maratona do Porto, eu ganhei, sei lá, umas 7 ou 8 corridas seguidas e quase todas elas era estratégia, que era, Saber ler a via os corrida. adversários Uhum. e dizia assim: "Ok, eu com estes adversários posso atacar em determinado lugar, com este posso deixar ir quase até à linha de meta", pá, era desgastar-me o menos possível para ganhar. E era a estratégia que eu costumo dizer: "Há provas para ganhar e há Sim. provas para fazer marcas". Pá, e isso eu sabia perfeitamente onde é que podia fazer Uhum. essas 2 coisas, quando era para ganhar e quando era para fazer marcas. Por isso estratégia. Trabalho ou descanso? Epá, se for para falar pelo atletismo, trabalho, porque sem trabalho nada se consegue. Embora, lá está, o descanso faz parte do trabalho de um atleta, mas pá, é trabalho, sem dúvida, trabalho, porque se tu trabalhas bem, mesmo com pouco descanso, tu vais ter resultados mais Qual dia, foi o menos maior dia. combustível para ti? O treino ou a paixão? Epá, a paixão, porque quando uma pessoa gosta, o treino vai sair, epá, vamos treinar, sejam as condições que estiverem, é a paixão Claramente, é que te move claramente. para o Qual treino. foi a corrida internacional que mais te marcou? Isso foi a meia maratona de Macau, sem dúvida. Foi porque lá está, porque ganhei também, não é? Mas foi ir a uma parte do mundo que completamente, aquilo, opá, é surreal. Aquilo é mesmo, é um E mundo a forma como completamente os à parte. asiáticos vivem o atletismo também é muito própria, não? E, opá, lá a corrida começou Sim, às 5 da manhã. Nós não tínhamos muita gente a ver, mas sim, eles vivem a corrida, é um fenómeno mesmo, embora ainda seja mais no sim, eu vi as Japão do que imagens na da China, maratona de Tóquio por causa da Solange, da prova da sim, Solange, sim. e pá, aquilo é surreal. Coitado, teve um Não, azar mas a terrível. quantidade de Eh, gente que estava é absurda. sim, Isto nunca vai e acontecer em Portugal. Nunca, nunca, nunca. não, difícil. Em Portugal, olha, eu posso dizer que em Portugal é assim, se te cortam a estrada à porta da tua casa, está o caldo entornado. Eles lá no Japão e noutros países têm uma cultura desportiva Completamente completamente diferente, sim. diferente, que as pessoas eles saem todas Exatamente, à sim, rua sim, para sim. aplaudir os atletas, seja É do verdade. primeiro ao último. Eu tive quando foi a apresentação da maratona do Porto, da última maratona do Porto, depois eu estive lá a falar com umas pessoas que já tinham ido à Uhum. maratona de Nova Iorque e inclusive estava a falar uma pessoa lá do staff da Run Porto, que ele disse: "Nova Iorque fecha no dia da maratona de Nova Iorque. As pessoas vêm à rua aplaudir, não é como aqui que tu cortas a rua e a pessoa quer ir à padaria tomar café, que fica a 100 metros, mas vai de carro e porque estão sempre a cortar as ruas e porque não sei o quê, porque, pá, É, não temos é cultura, uma uma não falta temos de cultura cultura desportiva, não vale a desportiva. pena. Epá, eu sou a favor que há determinadas ruas que ao fim de semana, ao domingo, deviam estar completamente fechadas para as pessoas caminharem, andar de bicicleta, correrem, pá, trotinetes daqueles mandarem os miúdos, pá, mas português é assim, pronto, azar. Não Exato. adianta, Olha, não é? quando o Mas Macau cronómetro foi para, o muito que é que marcado. fica? Pá, lá está, dependendo da corrida, se foi uma vitória ou se foi uma boa marca, quando o cronómetro para, fica aquela sensação de realização, ou seja, tu treinaste para aquilo, o cronómetro parou, ok, está feito. Eh, Pode ter sido um bom ou menos bom resultado, mas está feito. E o resultado foi assim, o reflexo daquilo que tu fizeste antes. Por isso, o cronómetro, no fundo, acaba por ser como é que se diz? Um mero ah, adjetivo, não é? Um mero, uma coisa que apareceu Uhum, ali só para te dizer que tu correste uhum. em determinado tempo. Mas é um bocado isso. O cronómetro só é amigo quando bate o teu recorde pessoal. Tirando isso, Ok. O que é a Joana para ti? neste momento é o meu grande pilar, neste momento, de há anos é o meu grande pilar, há 2 pilares que eu tenho na minha vida, a Joana e a minha família. Pá,
Minha família, para além da Claro. de casa, o resto da família. Sem ela, não sei, pá, não sei mesmo, é daquelas coisas que uma pessoa nem Exatamente. é bom Olha, pensar o que na é ne que no representa a alpendurada para ti? opá, representa muito e vou-te contar uma coisa que tenho um sonho, que é e está muito próximo de acontecer, que é fazer uma corrida em alpendurada. Apesar de já se terem feito lá corridas, mas já há muitos anos que não existe, e eu em tom de brincadeira, na última campanha eleitoral, um dos candidatos a presidente da junta, que por acaso foi quem ganhou, pá, é um rapaz novo, que também dá umas corridas, e eu mandei-lhe uma mensagem nas redes sociais: "Ó, se ganhares as eleições vamos ter que organizar uma corrida". Diz ele: "Olha, uma boa ideia". E ele hoje mandou uma mensagem: "Daniel, preciso falar contigo para falarmos aí, trocarmos umas ideias para organizarmos Boa, uma corrida". espetacular. Pá, Olha, muito bom. é aquele cantinho Vais que eu voltar a gosto de competir e vais alpendurada, pá. competir em alpendurada no teu. Não, se realizar lá a corrida não vai ser para competir, vai ser para eu Ah, estar mesmo boa, por dentro da boa, organização, que eu boa, também gosto disso, também gosto de estar por dentro da boa, da parte boa, boa, boa. organizativa, porque lá está, tenho estado com Uhum. o pessoal da Runport e gosto de O- outra parte também. A Eu gosto de todo, estar ligado a tudo, exatamente. É, desde Aham, a organização, a aham. participar, até perto do treino, à parte dos speakers, também agora faço uns planos de treino para uns amigos, opá. Não, eu Nunca desligar vais, desligar nunca da vais. modalidade, Uma só coisa se muito acontecesse grave, alguma sim, coisa sim, eu mesmo percebo. muito grave, em que eu Pronto, dissesse olha, assim: é "Pá, não, não perfeita a dá". minha última pergunta Desligo. então. O que é o atletismo para ti? Opá, em proporção está ao nível da família, pá, da Joana, da família, está ao mesmo nível, pá. Não é tudo, mas é muito. Não é tudo, mas é muito. Porque tudo é aquilo que nós temos connosco, que é a família. Pá, isso é tudo. Agora, mas é muito. Significa mesmo muito para mim e fez-me, pá, conhecer pessoas, conhecer locais que de outra forma era quase impossível conhecer. Eu posso dizer, olha, Portugal conheço de norte a sul, já corri em todos os distritos de Portugal continental e ilhas, só não fui à Madeira, mas já fui às Açores também a quase a todas. Já fui a correr a vários países, opá, e tenho noção que de outra forma consegui ir, mas é uma experiência diferente. O ir lá fora e mesmo cá, epá, é, é, o atletismo deu aquilo que lá está, que de outra forma ia ser quase impossível de dar, porque uma pessoa ia se acomodar encostada a alguma coisa que não ia ser isto, pá, e lá e isto o atletismo tem essa coisa de boa, que é uma modalidade muito democrática, em qualquer sítio se pode fazer uma corrida, e é só calçar umas sapatilhas e É podes isso correr. mesmo. Olha, Daniel, foi incrível. Adorei esta conversa. Aprendi muito contigo. És Obrigado. inspirador. Essa tua história Obrigado. do pedido de casamento é deliciosa, é fantástica, é maravilhosa. Desejo o melhor do mundo para ti, para a Obrigado, Joana, para a obrigado. tua menina. Foi mesmo um gosto e um privilégio enorme que continua a espalhar essa tua paixão pelo atletismo. Eu disse isto à Solange, e é verdade. É a paixão por um determinado desporto que não é tão mediático que vai fazer com que continue a perdurar. Quando os atletas se queixarem mais do que a paixão que transmitem pelo desporto, não vai ajudar. Eu percebo muitas das coisas que todos os atletas reclamam, e eu concordo com quase todas elas, para não dizer todas, mas acho que o mais importante é depois, quando têm que falar da sua modalidade, enaltecer o que de bom têm e o que de bom lhes trouxeram. E foi isso que tu fizeste nesta conversa. Foi deliciosa, podia te fazer muitas mais perguntas, podíamos estar aqui a falar muito mais tempo, mas foi incrível, gostei mesmo Tínhamos muito. até Exatamente, amanhã de gostei manhã. mesmo muito. Obrigado por ter aceito este convite e tudo bom. Muito obrigado. Obrigado, meu. A ti, se gostaste deste episódio com o Daniel Pinheiro, maratonista, um atleta que já dedicou mais de 30 anos ao atletismo, alguém que tem uma paixão que é bastante contagiante, com uma história incrível ligada ao atletismo, ter sido pedido em casamento no fim de uma prova é extraordinário. A mulher dele também está neste mundo das corridas, nestas aventuras com ele. Foi incrível, foi uma conversa espetacular, podemos chegar aqui a falar
muito mais, mas foi mesmo muito bom, gostei muito desta conversa, pessoas genuínas, pessoas com paixão verdadeira pelo desporto que praticam, acho isto delicioso, acho isto muito, muito bonito. Tive a pedir que subscrevas o canal, que atives o sininho para mais notificações, que partilhes este vídeo com familiares, amigos e conhecidos amantes do desporto, tal como eu, tal como tu. Vamos fazer crescer esta comunidade e volto para a semana com promessa de mais desporto. Muito obrigado.